É isso aí. Estamos de volta aqui para mais uma live, juntamente com os nossos amigos aqui, Luiz e Newton, reagindo ao react do debate Jesus é o Arcanjo Miguel. E hoje estamos aqui com eles, né? Já vai minha boa noite aí para vocês que todos que estão nos acompanhando. Também quero dar uma boa noite aqui para o Luiz e para o Newton, que já estão preparados aqui para fazer esse react, né? Eu só vou estar dando um apoio aqui mesmo para eles. E é isso aí, cara. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui tem bastante comentário. Pelo menos tem comentário aqui apoiando, né? E criticando, outros apoiando, enfim, né? Comentário aqui tá válido, né? Desde que respeite os nossos colegas aqui. Tirando isso, é só isso mesmo. Então, ô Luiz e Nilton, aí é com vocês, tá, cara? Opa, muito boa noite. Boa noite, Wesley, ao seu público. E aí, Nilton? Boa noite, Luiz. É isso aí, galera. Ó, a gente quer ir direto ao assunto aqui, na veia mesmo, tá? Para trazer coisas aqui fenomenais, né, Nilton, sobre o nosso debate, o último debate. Não porque não eram coisas relevantes já para não trazer no debate, mas não tinha tempo, né? A gente até comentou isso. Então, achamos por bem trazer aqui aprofundamentos e algumas coisas que ficaram escancaradas, mas algumas pessoas acho que ainda precisam abrir os olhos. Então, faremos isso. E, gente, fica à vontade. Adriana, Tafona, pode fazer um react também. React do react, para mim, não tem problema nenhum, tá? O que eu quero é que as pessoas ganhem com a discussão e aprendam a palavra de Deus, aprendam a verdade, sejam salvos, né, pela verdade de Cristo. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Sem delongas, eu quero mostrar algumas coisas aqui que enfim, vai ficar inegável. Nos comentários já ficou, e eu quero só evidenciar isso ainda mais. Antes de tudo, preciso compartilhar com vocês um vídeo introdutório que acho que resume, né, Nilton? A gente conversou, acho que faz um resumo interessante sobre tudo aquilo que a gente já conversou, e aí a gente vai destrinchar nos próximos minutos. Eu vou compartilhar a tela aqui e vocês confirmam para mim se vai aparecer o som também, tá bom? Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou soltar e vocês confirmam? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Sempre sai uma pérola. Primeiro que... Tá vendo? Não sei se você concorda, Adriano, com a Tafona. Oi? Ô Luiz, eu vou jogar na tela aqui para vocês. Chegou aqui para mim, tá? Eu acho que não veio o áudio. É aquele de 5 minutos. Pode soltar aí. Manda de novo que saiu. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Você vai jogar aí, Wesley? Não, você subiu e saiu. Manda de novo. Não, eu tirei para ver se você consegue subir aí pra gente, por favor. Que aqui no Manda meu eu de vi que novo. ele não vai pegar o áudio. Eu cheguei a ouvir alguma coisa assim, cara. Eu consegui ouvir aí, Nilton? O pessoal aí do chat ouviu? Eu ouvi, mas não vi nada. Não viu? Pera aí, então. Ouvi, Manda para mim, eu jogo na tela e vê se você consegue rodar. Tá, eu vou apresentar aqui de novo. É aquele vídeo que eu te mandei, tá, Wesley, no PV. Avisa se a imagem estiver aparecendo. Ó, apareceu, eu vou jogar e você solta, ó. Joguei aí na tela. Beleza, ó, vamos lá. Se tiver mudo aí, vocês me avisam. Gabriel, você acha isso também? Olha, é complicado, hein? Não respondeu,
diretamente sobre o anjo dizer que o nome dele era Miguel ou não. Ele falou, não, mas ele também não disse que é Jeová. Ok, ele deu uma resposta totalmente coerente, né? Não faz nenhum sentido. Aí, Adriano foi falar que Jesus é uma cópia perfeita de Deus, né? Olha... Perdeu o som aí. Tá sem som. Não, na verdade pausou, né? Agora perdeu o som, o Nilton, o Luiz. Oi, eu dei pausa aqui. Vocês falaram alguma coisa? Não estão ouvindo? Não, no começo saiu o som, depois de 20 segundos o som sumiu. Ah, tá. É porque eu fechei por causa do barulho do grilo aqui atrás, né? Acho que você fechou, acabou fechando o áudio também. Ah, por isso, ele tá pegando o áudio do próprio PC. Não, então vamos lá, vamos com grilo mesmo, né? Até porque eu sei que o Adriano e a Tafona, de qualquer forma, já estão grilados. Concordo, Adriano, com a Tafona que o homem de linha é Gabriel. Você acha isso também? Olha, é complicado, hein? Não respondeu diretamente sobre o anjo dizer que o nome dele era Miguel ou não. Ele falou, não, mas ele também não disse que é Jeová. Ok, ele deu uma resposta totalmente coerente, né? Não faz nenhum sentido. Aí, Adriano foi falar que Jesus é uma cópia perfeita de Deus, né? Olha, passou perto, Adriano, passou muito perto, né? Agora, se Deus é Deus, né, Nilton? Imagina, Deus, ele fala, não faça partir imagem idolátrica e tudo mais, mas deixa eu fazer uma copiazinha minha aqui na Terra. A cópia perfeita minha, sendo um segundo Jeová, né? Corte rápido, faca, Tramontina. A Tafona falou do nominativo do grego. Cara, eu sou professor de hebraico, mas tem algumas coisas que é muito básica. A Tafona, até só desses fatos de assim, você também tem o genitivo, arcângelo, não tem nada a ver ali. Ele tentou fazer uma análise etimológica e colocar ela dentro da uma sintática, entendeu? Não sabe grego, Tafona, tem que estudar. Corte rápido, faca, Tramontina. Daniel 10:13 mostra, inclusive, que Miguel é, sim, entre outros, porque fala um dos primeiros, e essa é a melhor tradução, sim, um dos primeiros. E aí, para não ter dúvida, arcanjo, mas o arcanjo, se Jesus for chefe dele, então ele não é chefe. É sim, a prova disso é que o Miguel é chamado de grande príncipe. Vai lá no hebraico, desafio vocês, o Atafone e Adriano, vai lá no hebraico, e depois olha em Daniel 8:25. Só o Messias, Jesus, ou ungido, é chamado de Sarsarim. Só ele. É o príncipe para dizer que é o maior de todos. Miguel não é chamado assim. Só Jesus é chamado de Sarsarim. Beal Sarsarim. Corte rápido, faca. Veja só, o Adriano acabou de errar no hebraico, tá? A gente apresentou o hebraico, a gente disse que Mihael significa uma pergunta retórica negativa. Quando o Mi está no começo da frase, no meio, é uma pergunta negativa retórica. Perguntas retóricas não precisam de respostas. Quando eu falo quem é como Deus, ninguém precisa responder, porque não existe alguém como Deus. Corte rápido, faca, Tramontina. Então é uma pergunta dizendo que nem Miguel é como Deus. Aí o Adriano vai lá e fala que Jesus é uma cópia perfeita de Jeová. E aí o texto do Salmo 89 que eu li diz, quem é como Deus? Nos céus e no meio dos filhos dos homens da terra. Ou seja, homens normais. Aí o Adriano vem e fala, ele traduziu errado o nome de Miguel, porque não sabe, não estuda, traduziu errado. Ele botou como uma afirmação, quem é como Deus? E aí botou que Jesus é como Deus. Corte rápido, faca, tira. O Atafona diz que arcanjo não é chefe. Corte rápido, faca. Olha lá, Atafona, aprende aqui com quem sabe, Atafona. Aprende com quem sabe. Eu tenho professor, chama Professor Euler Lopes, tá? Olha lá. Um governante dos anjos não pode ser governante também, não? Um anjo superior, um arcanjo. Olha embaixo, concordância exaustiva de Strongs. Olha lá, Angelos, Arco e Angelos. Um anjo chefe. Corte rápido, faca, Tramontina. Lexo grego de Tyre. Ok? Arcângelo. Olha lá. Um livro bíblico em palavra eclesiástica. Arcanjo. Ou seja, chefe dos anjos. O Atafona falou que não é.
Corte rápido. Faca. Não erra, o Atafona erra no grego. Olha só como a testemunha de Jeová está aqui. Errando no grego, o Adriano erra no nome de Miguel e constrói uma palavra que foi contra ele. Por quê? Micael, quem é como Deus? Adriano botou na afirmativa e falou que Jesus é. Tá vendo aí? Está aí na live, Adriano. Né, Nilton? Porque achou que eu estava discordando de você sobre o anjo do Senhor. Exatamente, cara. Não estudaram, não fizeram o dever de casa, cara. Meu Deus do céu, você tem coisa simples aqui, Atafona, Adriano. Coisa simples, gente. Pelo amor de Deus, não saber o que é o nome do... Se você pôr na internet, Adriano, Micael, o que é, a internet traz pra você. Procura, põe no chat GPT, cara, te fala tudo pra você aí. Não, Luiz, você que é um professor de hebraico, os professores estão vendo o debate aí, cara. Os professores estão vendo. Eu tento ser honesto aqui para não passar vergonha nos grupos depois, tá bom? Corte rápido, faca, Tramontina. Porque esse que o Atafona falou é vergonhoso. Falar que arcanjo não significa chefe, todas as Bíblias traduzem como chefe em vários lugares. Por exemplo, tem vários outros lugares que para outros, sem ter Miguel, como pessoas na Terra, está traduzido como chefe, como principal, como líder, tanto faz, tanto faz. Não tem essa etimologia que você tentou trazer, não, tá, Atafona? Corte rápido. Vai. Ok. Sem mais delongas, agora a gente vai para a parte que interessa. Aqui foi só um vislumbre para vocês. E deixa eu só parar aqui o stop. E vamos entrar ponto a ponto agora, né, Nilton? Então, esse vídeo aqui... Ó, tem 8 segundos, gente. 8 segundos, mas que vão reverberar por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Estou compartilhando de novo, hein? Quero que vocês prestem muito atenção, sejam sinceros consigo mesmos em relação a isso aqui, ó. Vamos lá. Compartilhar a tela de novo. Aí, ó. 8 segundos para vocês vislumbrarem isso aqui. Tá aparecendo aí, Wesley? Consegue subir pra gente? Beleza. Ó, vou soltar o play. 8 segundos. Esse que é o homem vestido de linho é o próprio Gabriel, que é quem aparece na visão e ele entra em ação. Beleza, é por aqui que eu quero começar com vocês agora. Vou compartilhar minha tela com os slides e destrinchar isso. Vocês ouviram muito bem o que o Atafona disse? É importante a gente demonstrar isso, porque, embora, e claro que com respeito, como sempre, e estamos debatendo no campo das ideias, mas a gente precisa evidenciar, né, quando os nossos oponentes eles estão em contradição, justamente para mostrar a verdade da escritura. Wesley, você consegue subir para mim aí o slide que está aí na... Ok? Quem é um homem vestido de linho no livro de Daniel? De acordo com a Atafona, vocês ouviram bem, né? É o anjo Gabriel. Vocês viram que eu, ao longo do debate, que eu perguntei, né, ô Nilton? Eu perguntei até para o Adriano. Adriano, você concorda com a Atafona? O Adriano ficou quieto. Por que será que ele não falou nada? Não sei. Vamos ver aqui qual é o problema que eu estou enxergando. E aí vocês podem colocar no comentário depois, se faz sentido para vocês. Vamos lá. Então, ó, para quem está comentando aí no chat, comentem isso aqui agora. Comentem isso aqui. Tá claro. A Atafona disse que o homem de linho é o anjo Gabriel. Agora eu quero mostrar se isso faz sentido na própria cosmovisão dele. Depois eu vou para a Bíblia, que é rapidinho. Na própria cosmovisão dele, dentro aí do site das Testemunhas de Jeová, e mais uma vez não é perseguição, eles também citam as nossas Bíblias, os nossos comentaristas. Não tem problema, vou citar aqui também a Jehovah's Witnesses. E aqui nesse site você tem o quê? Gabriel, vamos ver a definição? Único santo anjo, além de Miguel. Opa! Primeiro que já tem um problema aqui, não sei se você reparou, né, Nilton? Único santo anjo, além de Miguel? Ué, então... Tá faltando um anjo aqui, se eles acreditam que Jesus é um santo anjo, na categoria de anjos, naquele sentido genérico, né? Opa, já tem um probleminha aqui. Mas não é nem isso que eu quero mostrar, não. O que eu queria mostrar é o seguinte, ó. Gabriel apareceu 2 vezes. 2 vezes? Vamos contar? 1, 2. Vamos ver onde está a primeira. Primeiro, perto do rio Ulai. Tá, isso tá lá em Daniel 8. E a segunda vez? Em Daniel 9. Opa, cadê Daniel 10? O homem de linho.
Opa, a Jehovah Witnesses não disse que lá em Daniel 10, quando aparece o homem de linho, é a terceira vez que Gabriel aparece. Ah, mas é porque chamou de outro nome. Não. Vocês não entenderam ainda a posição da própria torre de vigia. Vamos ver se a gente está interpretando correto a torre de vigia? Vamos ver se ela concorda com a Tafona? Vocês estão vendo aqui? O que Pode, tá escrito? pode ampliar um pouco mais, ô, Luiz? Bem observado. Vamos ver, eu não sei dar zoom aqui. Você só fazer com o teu mouse em cima do mouse aqui, ó. Eu acho que você consegue. Tá. Tenta. Estou fazendo, mas não tá indo, não. E aí, foi? Esse é um print, né? Tá dentro do slide. Eu não estou compartilhando a tela, né? É o próprio slide apresentado. Esse tá bom, mas o outro tá um pouco pequeno. Opa, acho que o Wesley tá passando ele aí. Para lá, né? Dá para ler. Aí, de novo. Pequeno, mas dá. Só você ler, certo. Ver. Eu só quero destacar essa frase aqui, falando de Gabriel de novo. Do registro bíblico, apreende-se que Gabriel é uma criatura angélica de alta posição. Grave isso. Vamos ver um outro recorte agora do site. Grave isso. Gabriel é uma criatura angélica de alta posição. Será que é isso mesmo? Pode continuar. Lê mais um pouquinho, Luiz. Mas lê mais um pouquinho o que vale a pena. Em íntima associação com a corte celestial, alguém que está perto, né, de Deus ali, aquele que foi enviado por Deus para transmitir mensagens, tudo aquilo que a gente... essa parte que a gente já vinha mostrando, né, que ele é só um mensageiro, né, e sua forma pessoal, né, visualizada, materializada. Tá. Agora, vamos ver aqui o que está escrito nesse trecho. O único santo anjo, além de Gabriel, mencionado por nome na Bíblia, e o único chamado de arcanjo. Opa, então agora está falando de Miguel, né? A primeira ocorrência do nome se acha no capítulo 10, onde Miguel é chamado de um dos mais destacados príncipes, correto, Newton? Deixa eu te falar algo aqui que a JW tentou esconder, tá? Veja só, não é um dos primeiros príncipes, ela pôs destacados. Notou aí, Luiz? É isso aí. Um mais destacados, não é dos primeiros príncipes, ia trazer... Exatamente. E como a gente já mencionou, né, a melhor tradução lá é sim, um dos primeiros príncipes. E ele veio ajudar um anjo. Opa, então Miguel veio ajudar um anjo, né? De categoria inferior. Opa! Prestaram atenção aí, gente? Que sofreu oposição da parte do príncipe do domínio real da Pérsia. Conseguiu perceber aí? Tá claro, né, Nilton? Tá claro. Então... 3 príncipes da W provando que aquele que tocou Daniel não era Gabriel. Era outro anjo menor. Exatamente. Inferior. Porque ele foi resistido, né? Segundo a JW. Não segundo nós, segundo a JW. Isso aí. Então, só para mostrar aqui, gente, que... acho que ficou claro, né? Eu espero, Tafona, você deve estar vendo esse vídeo aqui, então acho que o que seria de hombridade sua é você olhar para esses 3 recortes e falar: Gabriel apareceu 2 vezes. Apareceu 2 vezes? Não apareceu lá nome de ninguém. Aqui tá falando que Gabriel é uma criatura angélica de alta posição, mas ele é inferior, né? Aqui em relação àquele lá que tá descrito no capítulo, onde Miguel é descrito, né? Então ele veio ajudar um anjo de categoria inferior. Isso, gente, deixa claro justamente um dos pontos que eu apresentei. Embora eles não reconheçam que o homem de linho é Jesus, tá deixando claro que o homem de linho não é Gabriel. Tafona, eu espero que você tenha a hombridade, né? Eu espero que você tenha essa lisura, e fica à vontade, se quiser, de gravar e reconhecer que a sua posição estava errada, equivocada. Porque, pelo menos quando ela fica contrária à própria torre de vigia, eu imagino que você vai admitir isso, né? Assim imaginamos. Beleza? Mas, gente, o que importa é a Bíblia, né? Então, vamos para a Bíblia? Vamos para a Escritura? Vou elencar alguns argumentos aqui sobre o homem de linho agora, que é o meu grande foco aqui nesse React. Depois eu passo aí para o Nilton. E, Nilton, fica à vontade, pode tecer nos comentários junto comigo aqui. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro para vocês. E esse aqui é um cabeçalho, então ainda não é um argumento bíblico em si, mas são de eruditos que falam sobre a Bíblia. E esse é o primeiro ponto, vários eruditos concordam que é o Messias ali. Porque eles falaram, né, Nilton, que tem muitos que discordam. É verdade, tem muitos... Gente, unanimidade você nunca vai achar, em nada, né? Em lugar nenhum.
Nem no ateísmo, que foi um debate que eu fiz recentemente lá no canal do Jadson, eu mostro que até entre os ateus eles não têm consenso sobre muitas posições. O que importa é o que está escrito na escritura e qual é a melhor interpretação e a melhor inferência muitas vezes. Aqui nesse caso, do homem de linho ser Jesus, o que eu queria deixar claro? Vamos pegar o próprio Gerhard van Groningen, né? Gerhard van Groningen é um cara fera demais. Ele não concorda que seja Jesus, o homem de linho, né? Mas ele admite uma coisa bacana. Então, esse próprio erudito admite isso. Isso que é legal, porque está saindo da boca de um próprio erudito que não crê. Mas ele admite uma coisa que Adriano e Atafona não admitiram no debate. Olha lá, eu destaquei. Vários eruditos têm concluído que se trata do Messias. Tá vendo? E ó, a divisão não é assim, a maioria está a favor, a minoria. Olha como ele fala aqui. Eles estão divididos em proporção quase igual. Os críticos também não estão de acordo. Então quem é crítico também não está de acordo. Eu só queria fazer esse parêntese para deixar claro o seguinte. Então o que importa é a gente ir à escritura e ver quais acadêmicos trouxeram bases bem fundamentadas ou não. Né, Newton? É isso aí. Exatamente. Vamos lá, então. O homem de linho, primeiro ponto, agora é bíblico. Eu mostrei só a contradição da Tafona. Agora eu quero mostrar aqui, inclusive, a contradição da Tafona e a omissão, né, do Adriano, porque ele ficou quieto, né? Você lembra do debate? Eu perguntei, você concorda com a Tafona? Ele ficou quieto. Ô, Luiz, o que cabe ressaltar aqui é o seguinte: o Atafona é uma testemunha de Jeová. Então ele tem uma posição única segundo a doutrina das testemunhas de Jeová. Por coerência deveria ter. Uhum. A doutrina das testemunhas de Jeová não disse aquele homem de linho que quase matou Daniel na sua aparição como um relâmpago, no capítulo 10 e 5. Perfeito. Não é Gabriel. E ele não é o mesmo que toca Daniel depois que ele aparece. Daniel ajuda ele a se recuperar, na verdade. O Gabriel ajuda ele a se recuperar da aparição daquele anjo que quase o mata pelo seu resplendor. A JW, Luiz, eu esqueci de te dar esse print, tá? Esqueci. Uhum. A JW diz que esse anjo do capítulo 10, verso 5, é um anjo de alta patente. Tá vendo? Ele é de alta patente, por isso que ele quase matou Daniel para seu resplendor. Entendeu? Ela diz isso, Perfeito, tá? Perfeito. E aí, devo esses prints aí ao Newton, né, que já pesquisou prontamente, a gente vinha conversando ao longo da semana. A gente não tinha nada. Tá tudo na JW isso aí. Tá fácil de achar, né, Newton? Então, assim, gente, tá escancarado. E eu lamento, Newton, o seguinte, que eu conversei com muita gente nos comentários. Eu lamento, sinceramente, que muita gente no comentário, eu escancarando essa verdade, mesmo assim a pessoa não admite no comentário, porque parece que é aquela coisa, as pessoas estão mais preocupadas em ganhar um debate do que ter a verdade do lado delas. Ideologia é verdade, sabia disso, Luiz? Oi? Ideologia não se vence com verdade. Infelizmente... é muito forte a ideologia. Um dos maiores desafios do ser humano é isso aí, é estar disposto a se dobrar diante da verdade, da escritura, de aceitar, de recuar quando defende algo errado. Mas é isso aí. Então, o homem de linho não é Gabriel, mas vamos ver pela Bíblia. Ó, Daniel 8, a voz que deu ordem a Gabriel, de acordo com Warren Wiersbe, estou trazendo um cara aqui, já falou de acadêmico? Aqui, um acadêmico. Ele concorda com a gente. A voz que deu a ordem a Gabriel pode muito bem ter sido a voz do Senhor. Senhor quem? Senhor Jesus. Eu vou mostrar isso. Quando ele fala Senhor, ele está pensando em Jesus. Né? No comentário dele, ele fala isso mais para frente. Daniel 8. Então vamos olhar para Daniel 8. Por que o Warren Wiersbe pensou nisso, gente? É por causa disso aqui, ó, versículo 16. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Então, Gabriel não é esse homem que está falando e mandando ele fazer alguma coisa, certo? E o que acontece? Quando ele se aproxima, fica aterrorizado, cai, aquelas reações parecidas. Não parece que a reação dele é inerentemente a Gabriel, mas justamente por causa dessa voz que está falando com ele. Porque a gente vai ver isso de novo no capítulo 10. E aí, enquanto ele fala, cai prostrado, e então ele aqui é Gabriel, tocou em mim e me pôs de pé. Tá vendo então que Gabriel toca. Olha o comportamento de Gabriel. Gabriel é aquele que é enviado, aquele que traz mensagem, aquele que toca, mas tem uma voz que fala com ele, que dá essas orientações. Beleza. Agora no capítulo 10, vamos fazer um paralelo com o que aconteceu já lá atrás? É a mesma coisa, gente, olha lá. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Suas quem? O Newton já falou, aquele homem de linho. Ele ouviu a voz do homem de linho. Tá vendo que essa voz é a que delega Gabriel?
Agora é a voz do homem de linho. O homem de linho está delegando Gabriel. E a prova disso é que no versículo 10, eis que certa mão me tocou. Que mão? A mão do Gabriel que apareceu lá no capítulo 8, gente. Está muito claro. Gabriel não é o homem de linho. Está muito óbvio isso aqui. Tá bom? Ó, porque a ti sou enviado. Ele é enviado. Enviado por quê? Por Jesus. Pelo homem de linho. Luiz, basta frisar mais uma vez. A doutrina das testemunhas de Jeová dizem que o homem de linho do capítulo 10, versículo 5, não é Gabriel, é outro anjo de alta patente. Eles não falam quem é. Mas depois eu quero fazer um pequeno comentário sobre isso. Show. E Apocalipse 22, será que continua acontecendo esses padrões, Newton? Continua lá. Apocalipse 22, quem que viu o anjo? Eu, Jesus, enviei meu anjo. A mesma dinâmica. É Jesus que envia o mensageiro. E esse anjo aqui é o anjo mensageiro de Apocalipse, gente. Então, já é isso aí. Tá? Não estou dizendo que esse aqui é Gabriel no caso, tá? Mas nada impede também. A grande questão é que o padrão é o mesmo. Jesus enviando anjos. Em relação à voz de trombeta, eu vou avançar aqui para a gente não perder tempo. Tem algumas questões interessantes. Qualquer dia eu quero compartilhar com mais calma com vocês. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma noção, essa voz de trombeta, ela é a de Jesus. Jesus, ele fala, né, com uma voz ali dentro da revelação, e ele é o Filho do Homem, né, esse que está falando de uma forma poderosa. Depois você vê várias vezes uma voz que vem do céu, só que, ao mesmo tempo, às vezes parece que essa voz é o Pai, Newton. Por exemplo, quando você vai ali para Apocalipse 11, as duas testemunhas ouvem uma grande voz do céu dizendo, subi para aqui. Ué, se fosse Jesus, mas não é que todo olho verá? Então, por que tem uma voz subindo? Então, assim, tem várias discussões bem legais aqui que a gente pode traçar depois para vocês, para mostrar que tem aqui uma questão com um homem, é um anjo que eu vou mencionar daqui para frente, vai fazer uma conexão. Para quem pegar, tá, não vale a pena a gente passar tempo aqui, mas já fica um gostinho aí para vocês estudarem e aprofundarem esse assunto, porque vai conectar com outras coisas. E o terceiro argumento é esse. Há outros seres com características semelhantes, é verdade. Esse é um argumento que eles podem levantar, Newton. E eu até já sabia, né? Em muitos aspectos eu aprofundei para trazer aqui para vocês, que realmente tem muitas coisas que tem, mas esse ser tem uma característica semelhante. Então quem que diz que, porque o homem de linho tem características semelhantes com Jesus, que é Jesus realmente? Calma aí. A grande questão está na segunda parte da minha afirmativa. Apenas Jesus possui semelhanças detalhadas com o homem de linho, que caracteriza ele, que mostra que o autor bíblico está pensando nisso. Não por padrões de vocabulário, mas por identificação. Vamos lá. Um exemplo está aqui. Quando você vai para Ezequiel, e esse seria o argumento mais forte, acredito, Newton, para o pessoal tentar desvanecer o argumento, essa questão, é a questão das criaturas. Pode falar. Nesse caso de Ezequiel aqui, a JW põe que esse é Jesus. Por que ela põe que esse homem com a mesma descrição em Ezequiel é Jesus? Ali não cita Arcanjo Miguel mais, cita esse homem. Então, veja só, por que ela põe aqui que esse homem aqui, com a mesma descrição do capítulo 10 de Daniel, é Jesus, e ela não põe lá, porque lá tem Miguel, ela tem que forçar que Jesus é Miguel, entendeu? Então, ela não dá título algum e nome algum. Bem lembrado. O anjo lá. Mas aqui, como Miguel não está aqui, então ela pode dizer que esse, mas o assunto é igual. Miguel nunca aparece dessa forma. Faltou esse print aí, legal. É bem observado. Qualquer coisa eu te mandei depois. E Ezequiel, quando você vai para o início, lá no capítulo 1, tem essas características das criaturas. As criaturas, elas têm muitos aspectos semelhantes mesmo. O corpo de berilo, o relâmpago, olhos, né? Das tochas, a voz da multidão, está nas criaturas, realmente, eles podem argumentar isso, mas tem um porém, Newton, tem um porém, meu querido. Diferente de qualquer outra revelação, né, fora do homem de linho, essencialmente, essas criaturas, por que elas demonstram essas características divinas? Porque o Espírito está nelas. E você vai ver que o Espírito Santo está diretamente atrelado, desde a questão da função dele lá, o Espírito parava sobre a face das águas, né, tem essa função sobre a criação, né, de uma função ali cuidadora e tudo mais. Então você vê que esses aspectos estão aqui richecoteando justamente porque você tem uma ação do Espírito aqui. Para mim, isso aqui só dá mais evidências, embora seja um desafio legal, mas isso me dá, inclusive, evidências, né, de uma outra questão aqui da Trindade, que a gente começar já a conversar sobre a questão do Espírito Santo, embora realmente não seja os melhores argumentos. Quando eu debato sobre o Espírito Santo, tem muitos outros argumentos melhores. Mas aqui é bem interessante, você já vê alguns aspectos.
E aí, você vem para essa questão, por exemplo, ó, Ezequiel 1:24 fala da voz de muitas águas ali, que parecia a voz do Todo-Poderoso nas asas, né, das criaturas quando voavam. Por quê? Porque o Espírito está nelas. Beleza. Quando você vai... como que a gente explica isso? Pelo fato de que o Espírito, que é Deus, está nas criaturas. E você vai ver, por exemplo, esse elemento também lá nos 7 olhos que estão no Apocalipse. E aí, em Apocalipse... mas tem a questão do linho fino também, é muito comum. Estou usando os argumentos que eles usariam. Lá em 19, tem mesmo, tem ali a questão da esposa, né? Que são os santos, e estão com linho fino. E aí o exército dos céus também está vestido de linho fino, beleza. Mas é só o linho fino. E por quê? Porque tem um simbolismo, tem a questão da pureza, tem a questão do sacerdócio também, né? Os textos mostram isso. Apocalipse 15 vai mostrar ainda os anjos, né? Vestidos de linho também resplandecente, cindidos com cintos de ouro pelos peitos, que também se assemelha à descrição do homem de linho lá de Daniel. Mas aqui são apenas 2 ou 3 características, e elas estão aqui por quê? Por que, Newton? Por que, caro ouvinte? Porque isso aqui descreve os sacerdotes, tem uma imagem do Antigo Testamento específica. Você vai entender onde eu quero chegar. Agora vem. Daniel 10 é a descrição do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é Jesus. E os anjos não fazem papel de sacerdócio. Eles são conservos. Resolvido. Então, o sumo sacerdote é Jesus. E aí, quando você vai para Daniel 10, o que é legal, Newton? Olhar para a Septuaginta, que eles citavam o tempo todo a versão grega do Antigo Testamento. Quando você vai para... Eu vi uma galera argumentando nos comentários, mas a palavra tal não está assim no hebraico. Não está assim no hebraico porque você não olhou no grego. Para tentar diferenciar, para dizer que Apocalipse 1 não é uma boa correlação com Daniel. Aí quando você vai para o grego, você vê que Apocalipse está sim citando Daniel, porque está usando os termos da Septuaginta. Então quando você olha lá, a veste que chegava até os pés... realmente é uma túnica comprida. É a mesma coisa, cara. No hebraico vai ter algumas diferençazinhas a mais. Mas é a mesma descrição. A sequência é igual, inclusive, olha lá. O cinturão de ouro tem um cinto de ouro ali também. Eu vou pular uma parte aqui do vermelho, em vermelho, já vou dizer por quê. Os seus olhos eram como chamas de fogo? Você tem também ali os olhos como tochas de fogo. A voz como muitas águas, aí vem um pouquinho embaixo, a voz da multidão. Sua face era como o sol, aí você sobe um pouco ali do lado da Septuaginta. O seu rosto como a visão de um relâmpago. Lá embaixo, no final, eu vi cair aos seus pés. E no 9, ao ouvir o som das suas vozes, eu caí. Cara, tá claríssimo que é Jesus. Mais do que isso, ô Newton. Agora vem a parte bacana. Em Apocalipse, ele complementa dizendo que o cabelo dele era branco como a lã, provando que ele ainda está pensando em Daniel. Mas aí ele vai para Daniel 7:9. Sabe o que é legal, Newton? Que 7:9, branco como a lã, é a característica do Pai. Do Pai, exatamente. Porque Jesus também é Deus como Pai. Ô, Luiz, deixa eu só dar uma reforçada aqui. Quando fala que Jesus tem os pés como bronze, essa descrição é a vitória dele sobre Satanás. Como Jesus, como Moisés... Tem a ver com o julgamento, né? As pessoas eram presas com cadeias de bronze, tem um ensinamento. No caso também, tem a ver com a serpente no deserto. Isso. E quando Moisés levantou a serpente no deserto, e ele fez uma serpente de bronze, e Jesus tem os pés de bronze polido. Por quê? Porque foi com esses mesmos pés que esmagou a cabeça de Satanás. É isso aí. Você tá entendendo? Então ele esmagou a cabeça da serpente na cruz, e os pés significa a vitória do bronze, ou seja, ele destruiu a ação de Satanás ali, né? Existe uma tipologia da serpente, o próprio Jesus falou, lembra? Como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também será levantado. Filho do homem, olha, de novo um termo de Daniel ali. É um termo divino, ele é um termo divino, ele mostra a divindade na encarnação, esse termo aí. É isso aí. Então, para quem ainda tiver dúvida, pode comparar depois o grego. Ó. Cara, quando você lê o grego, o Newton, fica ainda mais claro que ele está usando os termos ali de Daniel mesmo. Está deixando claro que é Jesus. Ó. Todas essas semelhanças batem com a de Jesus. Viu, gente? Não é uma ou duas características por causa de questões semelhantes, não. É uma descrição completa, cara. Como que vocês não vão acreditar que é Jesus? Ou, no mínimo, que seja um representante de Jesus. Ainda que não fosse Jesus, seria um representante dele. No mínimo, como alguns teólogos falam. E se é um representante, de qualquer forma já matou e usa e ainda entra naquele meu argumento, mostrando que mesmo que fosse representante, já diferenciou de Gabriel e de Miguel. Então Jesus, o homem de linho, ou seja, ou ainda que fosse um anjo representante, não é nem Miguel nem Gabriel, porque eles aparecem na mesma perícope elencados como personagens distintos.
E quarto argumento, rapidinho aqui para ganhar tempo, que eu quero passar para o Nilton também. Apenas em Jesus e na glória do Senhor, em Ezequiel, há comportamentos idênticos, eu já mostrei isso, né? E aí, só para mostrar em mais detalhes, eles veem uma luz do céu quando Jesus aparece para Paulo, lembra? Né? E é uma luz resplandecente mais que o sol. Opa, olha as descrições iguais de novo, Newton. Brilhando, né? Aqueles que iam comigo. E caímos por terra, igualzinho, cara. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo. Inclusive, quando Deus aparece no Antigo Testamento, ele também fala 2 vezes o nome da pessoa. Moisés, Moisés. Saulo, Saulo. Né? E assim por diante. É Jesus. E é Deus. Né? Jesus, o Filho de Deus plenamente divino. O homem de linho é o filho do homem de Daniel 7,13. Isso aqui é um ponto também interessante, gente, que mata a questão. Porque se eu mostro que o homem de linho é o filho do homem, eu sei que o filho do homem, lá em 7,13, ele é Deus. Ele é Deus. Então vamos ver? Só um minutinho aqui. Peraí que chegou uma criançada aqui. Vamos lá. Daniel 7 diz assim: na minha visão à noite, preste atenção, vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Aqui, nuvens do céu, a gente já sabe que é divino por causa do contexto em que Deus aparecia nas nuvens no Antigo Testamento, né? E a gente sabe que Jesus, ele vem nas nuvens lá no Novo Testamento. Mas não é nem esse o argumento, que eu quero mostrar é o seguinte: que esse Filho do Homem vem nas nuvens. Então ele vem onde? Do alto, correto? A nuvem está onde? Está no alto. E o homem de linho? Olha em Daniel 10, ô Newton. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho. A diferença, como alguns teólogos mostram, é que provavelmente o que acontece? Em Daniel, ele aparece nas nuvens, talvez de uma maneira mais distante. Agora ele já olha só para cima. Parece que o homem de linho está chegando mais perto. Por isso que ele tem essas reações maiores, ele cai, o contexto é muito mais dramático, porque é Jesus, plenamente Deus, se aproximando dele. Então essa aproximação causa um impacto maior na descrição da história, o que é maravilhoso, maravilhoso. Então você vê, gente, não é coincidência isso aqui. E ele segue a lógica de outras aparições de Cristo. Isso aqui eu preciso citar para vocês. Não sei se está aparecendo o texto todo, já aconteceu isso comigo outras vezes. Eu faço a apresentação, ele corta um pouco aqui, mas tranquilo. Eu tenho a apresentação aqui também para ler. E aí o seguinte, isso aqui é Warren Wiersbe, tá? Lá na página 370. Eu vou deixar ele dizer. Vamos ler, vamos ver o que ele fala. Gente, isso aqui eu achei uma sacada fenomenal, Newton. Uma sacada fenomenal para mostrar que aqui o homem de linho é Jesus. Esse é um dos acadêmicos que concorda. Vamos lá. E a maioria dos estudiosos acredita que foi Gabriel. A descrição do homem glorioso, esse que eu acho que é a maioria, né? A descrição do homem glorioso assemelha-se à descrição do Cristo glorificado que encontramos em Apocalipse. E a reação de João foi a mesma que a de Daniel. Daniel já havia visto o Filho de Deus no trono de Deus no céu, mas esse homem estava muito perto do profeta. Creio que foi uma visão do glorioso Filho de Deus, eu destaquei, tá vendo o destaque? E que o anjo que falou com Daniel foi Gabriel. Exatamente o que eu disse, exatamente. Mas por que o Filho de Deus apareceria a Daniel nessa ocasião? Presta atenção, galera. Essa pergunta é importante. Por que ele apareceria? E a resposta é fenomenal. Vamos lá. No relato bíblico da história da salvação, vemos com frequência o Senhor Jesus Cristo aparecendo a seus servos em momentos especiais, a fim de transmitir uma mensagem ou de prepará-los para um ministério específico. Normalmente, a aparição era compatível com as circunstâncias de seu chamado. Para Abraão, um peregrino, Jesus apareceu como viajante. Para Jacó, o intriguista, veio como lutador. Antes que Josué atacar Jericó, Jesus se manifestou como capitão do exército do Senhor, que eu já vou responder isso aqui também. E para Isaías, revelou-se como rei assentado no trono. Contudo, para os 2 exilados judeus, Daniel na Babilônia e João em Patmos, Jesus apareceu como sacerdote, rei, glorificado. Show de bola, gente. Isso aqui é fenomenal. E aí eu já aproveito para responder o Adriano nesse ponto aqui, eu já tinha respondido, na verdade, eu só vou enfatizar o que eu já falei. Josué 5, gente, volte lá no debate, porque eu vi que o pessoal ficou comentando no chat, acho que não prestaram atenção no debate. Não prestaram atenção, não sabe nem como foi o debate. Ele ficou insistindo em Josué 5. Não apenas eu respondi, não deixei de responder, como também já respondi há anos, está no meu livro, Newton, eu publiquei isso aí há anos no meu livro, esse argumento dele. E eu mostro o quê? E eu cito textos.
não é só Jesus que aparece com espada, que aparece como chefe do exército, ou como príncipe. Todos esses termos, primeiro, em Daniel é um termo comum, príncipe, ele aparece para reis, para Deus, para Jesus, né, para várias pessoas. Para Deus não lembro, do pai, o pai diretamente acho que não, mas ele mostra para Miguel. E são termos comuns. Agora, não príncipe dos príncipes, eu mostrei lá, Sarsarim é só para Jesus. E Deus Pai, ao longo da Bíblia, mostra também Deus Pai empunhando a espada, mostra que ele é de guerra. Então, só porque Jesus aparece como guerra, não significa que ele é Miguel. E a prova disso está aqui na cara, ô Newton, que Jesus não aparece, o anjo do Senhor, que a gente já vai comentar sobre isso, aí sim Jesus, o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, esse aí, ele aparece em vários outros aspectos, não é só como um guerreiro, ele aparece como um viajante, a gente viu aqui, ó, em Gênesis 18, como um reaceitado no trono, e assim por diante, mostrando que depende das circunstâncias. Aí só, né, Newton, aí só porque ele aparece como guerreiro, o pessoal olha superficialmente, então é Miguel. Não é bem assim, tá? Não, e pelo contrário, Miguel sim, Miguel só aparece como guerreiro. Só como guerreiro. Aí que tá. E 7. Pode ser Cristo um representante de Cristo? E é aqui o que eu queria. Eu já antecipei o argumento, mas eu queria mostrar para vocês. Alguns teólogos, nem tanto por causa de Daniel 12, ou Newton, mas por causa de Apocalipse 10, alguns vão dizer que aqui em Apocalipse 10 poderia ser um representante de Cristo, ou Cristo mesmo. Aqui ele fala, vi outro anjo forte, né? Ele descia do céu, e a descrição é toda de Jesus também. Vem na nuvem, o arco celeste, né? Que o arco-íris vem de Deus, os pés como coluna de fogo, grande voz como rujo leão, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Tá vendo que lá em Daniel 12 ele também jura, também tem as águas, os pés sobre o rio. Então toda a descrição, né? E remete até 7:13, né? Que é a questão da divindade, é clara aqui que é a descrição de Jesus. Então a grande questão aqui não é se aponta para Jesus ou não. A questão aqui é se é o próprio Jesus ou se é o representante. De qualquer maneira, não temos aqui um questionamento sobre a divindade, não temos aqui um questionamento sobre outros pontos que nós já defendemos. Então, de qualquer maneira, eu ainda tendo a pensar que é Jesus aqui, tanto em um como no outro, Daniel e Apocalipse. Mas mesmo que seja um representante, não importa. O âmago do argumento está exatamente aqui. E eu já sabia disso aqui também há muito tempo, tá, Newton, né? A minha igreja ela tem um livro do Apocalipse, publicado há mais de uma década. Lá eles já falam sobre essa discussão que eu estou trazendo aqui. E sendo ele o representante, né? Mesmo se fosse um anjo representante, matou a questão. E aqui é o argumento inédito que eu disse que eu ia trazer e que o debate ia morrer ali, né? No primeiro argumento. Morreu, realmente, no primeiro argumento. Que é Daniel 10. Daniel 10 aparece o homem de linho. Sendo representante ou o próprio Cristo, o homem de linho aponta para Jesus, provando que Gabriel não é o homem de linho e, mais importante que isso, que Miguel não é o homem de linho. Show de bola, né? E por que eu acho interessante, Newton, ainda manter a tese de que pode ser Jesus aqui em Apocalipse 10? Porque tem toda a descrição dele, né? Mas olha que legal, Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala... Ele continua falando, né? E vá, meça o templo, o altar, escua, porém um pátio. Aí no versículo 13 fala assim, darei poder às minhas 2 testemunhas. Sabe por que é interessante? Que, em regra, os anjos, quando falam no Apocalipse, não falam na primeira pessoa como se estivesse falando em nome de Deus. Mas esse aqui fala, as minhas 2 testemunhas. Esse é um ponto muito forte em favor de que pode ser Cristo aqui. Tá? E as 2 testemunhas são homens, não são anjos. Logo, um anjo não tem poder de controle sobre profetas e servos de Deus da terra. Nenhum anjo comanda eles. Ou seja, um anjo não pode falar minhas testemunhas, porque eles não comandam desse tipo. Ou seja, aqui está, no caso, possessivo, que pertence, de quem pertence. É de Deus. É isso aí. E aí eu quero fechar, né? Já tomei bastante tempo. Quero fechar só com mais uma questão. Deixa eu tirar aqui a apresentação rapidinho. Faz a comentário, Luiz, de Josué 5 e Êxodo 3. Não esquece, não. Isso. Josué 5 eu já comentei, né? Que é justamente essa questão deles tentarem apelar para a imagem do homem de guerra ali, né? De Josué. E também da questão do príncipe, né? Porque ser príncipe do exército do Senhor, também já mostrei que príncipe, só Jesus é chamado de Sarsarim no contexto de Daniel, diferenciando de Gabriel, aliás, de Miguel. E que o termo príncipe ele é genérico, ele pode apresentar tanto Cristo como qualquer outro, tá? E aí, qual foi o outro ponto que você falou? Êxodo 3, né? Que o Adriano faz uma conexão de... Não sei por que ele citou esse texto.
O texto de Josué 3 é nosso favor, porque está dentro da nossa teologia. Está dentro da nossa teologia sobre o anjo do Senhor. Esse sinônimo em Êxodo 3, sinônimo um anjo com Deus. Aparece o anjo, né, para Moisés, dentro da sarça. Aí, ao mesmo tempo, fala, e Deus olhou para Moisés. E aí, assim, perfeito, o que você falou, em Êxodo 3, defende o nosso ponto. E eu uso esses argumentos, inclusive usei com a Tafona e em outros debates também, porque lá chama de Jeová e depois chama de anjo de Jeová. É sinônimo ali. Jeová. Sabe qual que é a prova, Newton? Pouca gente conhece, né? Vai lá para Gênesis 19, 24, que nunca ninguém me refutou sobre isso, né? Gênesis 19, 24, vamos lá no hebraico. Tem até um vídeo do Sabino, cara. O Sabino chegou para tentar me refutar, ele chegou a dizer que tem 2 sujeitos tentando fazer um paralelismo em Gênesis 2:5. Cara, foi um negócio assim, quem sabe hebraico vai entender o nível do argumento dele ali. Mas, enfim, tô falando de argumento, não de pessoas. E quando você vai para Gênesis 19, 24, que Jeová fez chover fogo de Jeová do céu, né? De Mim, Hashamayim, ali o que é legal, o Newton? Quando você vai para Amós 4:11, já viu Amós 4:11? Não é coincidência, não é ileísmo, por exemplo. Amós 4:11 confirma isso, porque ele fala assim, subverti alguns dentre vós como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. E quem está falando é Deus. E Deus está falando na terceira pessoa de Deus, porque é o pai e filho, um falando do outro. Deus subverteu, e quem foi Deus lá é o próprio anjo do Senhor. Não é coincidência, não. Estava lá em Sodoma e Gomorra destruindo, né? Junto com Abraão, Abraão chamou de Gênesis 19, 24 já é definitivo por si mesmo, mas quando você olha a intertextualidade disso, cara, sobre o anjo do Senhor, eu digo assim, quem não tá aceitando ainda é porque não viu meus debates com a Tafona, lá no Arena, que eu fiz 3 debates seguidos, tá muito claro as coisas que eu trouxe lá, e em outros momentos também, se precisar de trás. Inclusive em Gênesis 19, 24, Luiz. Posso só fazer um comentário, Newton? Pode fazer. Adriano, ele comentou assim no chat, o argumento do Sabino foi gramatical diretamente do manuscrito. Cara, Adriano, você não sabe o que você está falando, cara. Ele falou em Gênesis 2:5 existem 2 sujeitos. Vai lá no hebraico, Adriano. O que ele falou não faz absolutamente nenhum sentido, tá? É um erro grosseiro. Pergunte para qualquer professor de hebraico, qualquer um, tá? Mas pode falar aí. Então, falando sobre Gênesis 19, 24, né? Os próprios judeus têm problema com esse texto. Aí que os testemunhos de Jeová não estudam. Inclusive, o Adriano e o Atafona são bem fracos no estudo, entendeu? Eles não conhecem os 2 poderes do céu, não conhecem a história hebraica, não conhecem. Se eles conhecessem, ele ia saber que existe, inclusive dentro do próprio Talmud, questões a respeito de 19, onde os próprios rabinos estão discutindo, e vários outros textos que dá de mais outra pessoa junto com Jeová que chama Jeová, entendeu? Um outro sujeito, mas que também é Jeová. Então, existem essas questões junto ali, né? Nesse sentido aí, entendeu? Tá mudo, Luiz. Tá mudo o teu áudio. Não, beleza. E aí eu fecho só dizendo uma coisa, e aí eu passo a bola pro Newton, que com certeza ele vai dar show aí também. Em relação ao anjo, pessoal, cara, eu refutei no mesmo dia, na mesma live, podem voltar lá, tá refutado, mas fiz questão de enfatizar aqui, é mais por causa do burburinho que o pessoal gosta de fazer, tentando dizer que nós entramos em conflito sobre a questão do anjo. A gente vai falar sobre isso. Leia meu livro de novo, veja o que ele falou e o que eu falei. O pessoal tenta levantar, e é um grande espantalho, né, Newton? A gente concorda que Jesus é o anjo de Jeová, e que anjo de Jeová está numa outra categoria dos anjos de Deus, de forma geral, na Bíblia. Assim, eu dei até o exemplo, Newton, assim como filho, Jesus é o filho de Deus de modo singular, diferente de filhos de Deus como seres humanos ou filhos de Deus como anjos. Categorias completamente distintas. E tá contigo aí, Newton. Exatamente. Então, Luiz, para a gente recapitular aqui que a gente falou, a própria JW, ou seja, o Adriano, ele não tem compromisso mesmo com a religião, porque está desassociado, entendeu? Ele não tem compromisso. Então, o Adriano, ele não precisa seguir o corpo governante, ele não precisa seguir nada, ele está desassociado. Então, uma pessoa desassociada fala o que quer sem compromisso nenhum. Agora, o que me espanta é o Atafona falando contra a própria doutrina dele.
Inclusive, no próprio Hebreus 1:5, que eu tenho aqui o áudio, só que eu cortei essa parte do Atafona, também discordando da JW, depois eu vou mencionar lá, mas está no vídeo. Está no debate inteiro, onde que eu debati com ele, que ele fala algo também que ele discorda da JW. Ou seja, eu que não sou testemunho de Jeová, estou sabendo mais doutrina das testemunhas de Jeová do que eles. Então, antes de um debate, eu recomendo o Atafona e o Adriano estudar a própria doutrina. O Adriano não importa, porque ele está desassociado, então ele não tem compromisso. Mas já que o Atafona ainda congrega, né? Então, acho que ele deveria seguir aquilo que ele... Não, mas a gente não está... Ele vai falar assim, não, mas a gente não está debatendo doutrina de igreja. Não, ele tem uma posição das testemunhas de Jeová, ou não tem? Ou agora ele está inventando a própria doutrina dele, tá? Então, por exemplo... O Atafona vai contra a JW. A gente mostrou 3 prints. E mais uma vez, né, Newton? A gente não está perseguindo, a gente só está mostrando a verdade. Mostrando olha, porque se for assim, ô Luiz, por exemplo, eu sou trinitário ortodoxo. Então, eu fico na minha linha e eu não saio dela. Eu tenho a minha linha de estudo e eu não saio dela. É a trindade ortodoxa. Se eu começar a inventar coisas que a minha própria linha não diz, não seria algo hipócrita da minha parte só para ganhar o debate? Então, ou seja, o Adriano e o Atafona, só para ganhar o debate, não importaram com a doutrina das testemunhas de Jeová. Isso é muito sério. Isso é muito sério dentro da religião. Então, ou seja, o Atafona fez uma interpretação de Daniel 10:5 do que o corpo governante não traz essa interpretação. É dele. É dele para ele ganhar o debate. Ou seja, então eu vou debater com ele, achando que ele é uma testemunha de Jeová. Ele não é. Ele tá pegando outras coisas que não tem nada a ver. Ou seja, o Atafona diz que o homem de linho, no versículo 10:5, é Gabriel. Aí depois ele emenda tudo no mesmo texto. Aí ele diz que depois que Daniel cai no chão, o mesmo homem de linho, que é Gabriel, toca de novo Daniel para levantar ele. Ok, temos aqui alguns problemas com isso. Primeiramente, o texto tem um corte ali. Não existe uma narrativa até o final. Por exemplo, existe uma aparição do anjo. E essa aparição é o quê? Uma aparição do nada. A JW não diz isso. A JW diz que Gabriel apareceu 2 vezes e ela dá os 2 textos. E Daniel 10:5 está fora. A JW diz que Gabriel é um anjo de alta posição. E a JW diz que o anjo que tocou Daniel no capítulo 13, no verso 13, é um anjo de baixa categoria, não é de alta categoria. Por quê? Porque ele foi impedido por outro anjo. Então, se ele foi impedido, ele era fraco. Então, precisou Miguel vir ajudar esse anjo. A JW, Luiz, ela põe 5 anjos aí. O capítulo 8, ela põe um anjo diferente, no capítulo 8. Ela põe Gabriel, ela põe Miguel, ela põe um anjo que foi tocado, que tocou Daniel no verso 13, um outro anjo, e o homem de linho, outro anjo. Tem 5 anjos aí. Aí. 5 anjos. Segundo o Adriano, e segundo o Atafona, só tinha 3 anjos. Aliás, só tinha 2 anjos, né? Só tinha 2. Inclusive, eu tenho o corte do Adriano dizendo, prova para mim. Eu vou botar o corte. Ele dizendo, prova para mim que tinha 3 pessoas, eu provo com a JW, Adriano. Você não tem compromisso, mas eu creio que o Atafona ainda tem um restinho de compromisso lá, né? Eu creio que tem um restinho, entendeu? A JW diz que o homem de linho era um anjo de alta patente. De alta patente, entendeu? Mas lógico, ela não vai dizer que ele era Jesus, porque Miguel estava ali. Então, para ela imputar que Jesus é uma criatura, ela então prefere dizer que é um anjo qualquer que estava ali, apenas foi uma aparição, entendeu? Já na nossa posição é diferente. O anjo de linho, ele é Jesus. Quando Daniel cai praticamente quase morto, quem toca, Daniel cai praticamente quase morto, quem levanta ele foi Gabriel. E foi Gabriel quem foi impedido pelo o príncipe da Pérsia. Então, e Miguel veio ajudar Gabriel, não veio ajudar o homem de linho. E a nossa interpretação está de acordo, entre aspas, porque a JW não diz que o homem de linho é Jesus, diz que é um outro anjo. Mas a nossa interpretação está de acordo com a JW, dizendo que o homem de linho do verso 10:5, eu desafio qualquer testemunho de Jeová a me provar o contrário. Aqui está o desafio. Está o desafio. Eu desafio qualquer testemunho de Jeová. Pode pegar a print, eu já li a JW inteira. Pode pegar a print e mostrar para mim que aquele homem de linho, ele era Gabriel. Eu duvido. O Luiz mostrou 3 prints aí. 2 aparições de Gabriel. Não tem o verso 10:5, e agora como é que faz?
A JW, nos prints do Luiz, diz que Gabriel é um anjo de alta patente. Alta patente. E já no outro print diz que aquele homem, aquele anjo que tocou Daniel no verso 13 é baixa patente. E agora? É contradição da JW ou é contradição do Adriano com a Atafona? De novo, o Adriano não tem compromisso com a religião porque está desassociado, certo? O Atafona tem compromisso porque está interpretando diferente da doutrina dele, está em contra aquilo que a doutrina dele faz. Para ganhar o debate, é meio complicado isso, né? Posso só aproveitar uma deixa aqui? Que, cara... aproveitar o intervalo de vocês. Newton, o Adriano ele não está desassociado. Parece que ele está firme lá na... Tá firme no segmento dele lá. Se você puder confirmar aí depois, Adriano, no chat, mas beleza. Confirmou, ele já confirmou aqui já para mim já. Tá jóia. Demorou muitos anos, né? Ok. Mas ele chegou a ser desassociado mesmo, né? Pelo que eu ouvi falar. Não, ele foi muito tempo desassociado. O que eu acho isso importante, tá? Então, mas de toda forma, voltou e não mudou. Voltou e não mudou e continua falando contra a JW. E só pegando uma deixa, desculpa aí, pegando uma deixa aí do Adriano, cara, eu não pude evitar falar aqui do chat, né? O Adriano, ele insistiu que, não, cara, a gente concorda que o Josué 5 é o anjo do Senhor. Aí ele, não, mas não tá escrito lá, ali é o líder do exército do Senhor. Cara, o que está escrito lá é que ele é o príncipe. Realmente, a palavra ela pode significar alguma coisa parecida com líder, dependendo da tradução. O que eu quero mostrar é que é exatamente a mesma tradução príncipe que ocorre de modo genérico em Daniel. E que pode ser qualquer um. E pela palavra em si, ela é aplicada não é só a Miguel, é a qualquer rei lá do contexto de Daniel e ao próprio Messias. E claro que no contexto de Josué, ele ser o príncipe ali, ele é o príncipe do exército, assim como o Senhor Deus é o Senhor dos exércitos também. Então, aí sim é a paralelomania, né? O Adriano está com paralelomania e não percebeu. Eu falei, cara, vai no hebraico. Inclusive, eu acho que assim, é grave você pegar e ficar discutindo príncipe em Daniel, aí vir pegar, colocar líder em Josué e não percebeu, né? Que líder ali é a mesma palavra príncipe. Príncipe é uma palavra genérica. Exatamente. Então, eu quero voltar aqui. Então, se eu falei que o Adriano está desassociado, pelo tanto que eu conheço o Adriano até hoje, não chegou a mim dizendo que ele foi aceito novamente pela Testemunha de Jeová. Não chegou a mim. Se é ele que está falando, não sei se eu devo confiar no Adriano, com todo respeito, porque ele estava desassociado por muito tempo. Por muito tempo. Isso é fato. Se ele voltou ainda continua com a mesma coisa. Por quê? Porque ele está falando contra o corpo governante. Ele e o Atafona. Isso aí eu provo. Já provei, o Atafona já ficou nervoso comigo, porque o Atafona, em outro áudio, em outro vídeo, né? Ele falou que 1 Timóteo 14,15 ali aplicava ao Pai. A JW diz que é Jesus. E eu mostrei isso ao vivo e ele ficou com raivinha de mim. Mas peraí, não segue mais a própria doutrina? O que está acontecendo? Tá? Então tá tendo um erro aí deles mesmo na doutrina deles. E tá falando contra o corpo governante, tá? Por quê? O corpo governante fala uma coisa e eles estão falando outra. Você mostrou os prints e eu desafio o Adriano, desafio o Atafona, mostrar para mim que a JW diz que o homem do capítulo 10 e 5 é Gabriel. Desafio. Isso aí é um desafio, pode descer o pau. O desafio aceita qualquer testemunho de Jeová para ver se eu estou mentindo ou quem está mentindo é o Adriano e o Atafona. Tá? Então não falo que eu estou mentindo não, porque eu não preciso me mentir. Um desafio. Eu quero deixar um desafio agora aqui no chat. Adriano, quando eu falei na live, no nosso debate, você ficou quieto. Eu quero ver você ter a hombridade de colocar aqui no chat. E aqui é debate das ideias, não é pessoal, não. Tá? Não levo nada pro coração. Mas, Adriano, eu duvido mesmo, sinceramente. É uma pena, eu lamento, porque realmente não vai acontecer. Seja sincero, Adriano. Fala aqui no chat para todo mundo. A Tafona errou quando falou que o homem de ninho era Gabriel. O Brian disse isso. Veja só, Luiz, quando o Atafona disse lá no outro vídeo, foi um debate dele contra o Michael Knight sobre o unicismo. Ele disse de 1 Timóteo 14, 15, é onde que fala lá que aquele que só ele tem imortalidade, só ele habita na luz inacessível, ele disse que era o Pai. Três vídeos do Atafona confirmando a mesma coisa. Quando eu mencionei isso, o Roberto Gomes corrigiu o Atafona. Ele escreveu lá no site. Lá, o Atafona está errado. O Adriano disse para mim, no grupo do Arena, que o Atafona ia pedir desculpa ao vivo. O Adriano sabe disso. Ou seja, o Adriano não tem compromisso, cara.
Ele sabe o que é, mas ele quer ganhar o debate achando que... É triste, ô Luiz, eu saber que esses dois, principalmente o Adriano, está enganando as próprias testemunhas de Jeová, cara. Eles mandam doutrina errada que o corpo governante não ensina para as próprias testemunhas de Jeová, a testemunha de Jeová aceita. Então, toda testemunha de Jeová que acha que a gente perdeu o debate por causa desse argumento, a JW está a nosso favor. E nós não demos era um exemplo aqui. Nesse caso, demos um exemplo. Não era Gabriel. Não era. O homem de linha é alta patente, cara. E eu deixo o desafio aberto aqui. Entendeu? Deixo o desafio aberto aqui. Os prints foram mostrados. Desafio mostrar para mim, dentro da JW. O homem de linha do capítulo 10 e 5 é Gabriel. Tá pronto, tá pronto. Eu não quero saber. Entendeu? Comigo aqui é verdade. Eu não preciso mentir, não. Agora eu vou confessar, cara. Eu tô ansioso para você chegar em Hebreus. Eu vou lá. Se Deus quiser aí, vamos lá. Vamos lá. Aí, Hebreus, infelizmente, eu cortei a parte que o Atafano fala de novo contra a JW. Ele põe a interpretação dele no texto de Hebreus 1,6. Mas tá lá. Eu posso fazer o corte e pôr pro Wesley, botar lá aqui no canal. Posso fazer esse corte aí, tá? Aonde que ele interpreta de novo fora o corpo governante. Pior, ô Luiz, que ele faz uma interpretação nossa, cristã, e essa dá apoio para a adoração de Jesus, cara. E piorou a situação. Cara, só digo uma coisa. Dizer que é o Power Ranger é fácil. Quero ver morfar. Mas, olha, eu quero dizer aqui que eu gosto muito do Atafona e muito do Adriano, tá? Eu sou bem zoeira mesmo, tá? Eu sou bem zoeira, eu sou desse jeito mesmo, mas eu gosto muito do Atafona e gosto muito do Adriano, tá? Não é pessoal, cara. Eu acho o Adriano engraçado demais, é sério mesmo. Cara, eu acho isso engraçado demais. O Atafona é muito bravo, entendeu? Mas eu gosto deles, tá? Já debati com o Atafona. No meu ponto de vista, meus argumentos são muito melhores porque eu tô do lado certo, entendeu? Eu mostrei na Bíblia, mas ele é inteligente, o Atafona, o Adriano... O lamento é que não tem mais gente para debater, sabe, Nilton? Que nem o Brian já entrou em umas lives comigo, o João. Eu lamento que não tenha mais gente para entrar, que eu aprecio. Eu gosto desse conflito das ideias e a gente... Principalmente o ouvinte cresce muito com isso. Então vamos lá. Eu vou botar aqui, Luiz, pra gente ver. Luiz, mesma coisa. Vamos comentando também junto aqui. E agora que eu vou dar umas batidas aqui nas coisas deles aqui. Deixa eu botar aqui a apresentação, né? Eu acho que a gente ficou bem, né, nisso aí, né, Luiz? Provamos que o anjo do capítulo 10 é Gabriel, né? Até o Grilo tá concordando de novo aqui comigo. O Grilo é nosso espectador aí, convidado especial. Então é o seguinte, Luiz, eu acho que a gente matamos essa cobra aí do Daniel 10, né? Se a JW não confirma... Já estava, né? Se a JW não confirma o Adriano e o Atafona, mas confirma nós, não que seja Jesus, mas que não seja Gabriel, então acho que a gente já venceu. Então como que a Testemunha de Jeová está dizendo que nós perdemos o debate? Tá vendo? Eles não analisam as coisas, entendeu? Vão só falando. Então acho que não precisa mais tocar, mas a gente pode voltar, se eles quiserem, a gente pode voltar, e o desafio está pronto. Mostra para mim aonde que a JW diz que é Gabriel. Ela vai dizer o contrário. Vamos lá? Deixa eu pôr aqui. Vou nesse primeiro aqui do Adriano. Diz para mim que tá tudo bem quando eu pôr o vídeo, tá bom? Anos, tá? Então a palavra anjo, ela significa mensageiro. Isso aqui tá minimizado. Gabriel levou para Maria, esperais um filho, porás o nome de Jesus, ele ali consegue maximizar? Mensageiro. Quando este anjo fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus, como no caso de Êxodo, capítulo 3, tanto que o texto lá diz que ele não viu a Jeová, ele viu o anjo de Jeová. E o anjo fala como se fosse o próprio Jeová. Aí ele torna-se o quê? Newton, malach, no hebraico, o Luiz sabe muito bem, não é apenas mensageiro, ele pode ser representante ou teofânico, tá? Então, ali ele assume outro caráter da função malach. Não é mensageiro, ele é anjo teofânico. Só que ele ainda assim é anjo. Anjo teofânico. Entendeu? Olha, eu vou comentar esse vídeo aqui em duas partes, tá? O Atafano comete um erro aqui, Luiz. Fenomenal, tô te falando. É erro do começo ao final, gente. Se qualquer professor, porque a Testemunha de Jeová parece que não importa com a verdade, infelizmente. Dizer que a gente perdeu esse debate com essas citações aqui. Anjo do Senhor é anjo teofânico, Atafona. Então se provou que ele é Deus. Né? O Atafona acabou de dizer aqui que o anjo do Senhor é Deus na Terra. Por quê? Porque essa palavra teofânico aqui eu vou mostrar aqui, tá?
Olha só, Atafona, o que significa primeiro a palavra teofania, tá? Teofania. Eu vou explicar em grego, uma palavra grega, mas eu quero mostrar algo aqui, tá bom? Perdemos esse debate, mas é para acabar, né, cara? Sinceramente, eles erraram do começo ao final. Eu tive que corrigir o Atafona praticamente em tudo. O Adriano também. O Adriano errou barbárias aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui, tá bom? Tá, anjo teofânico, né, o Atafona? Anjo teofânico, o anjo do Senhor é anjo teofânico. Tá bom, é anjo teofânico. Olha lá, dá para ver bem aí, Luiz? Cara, tá um pouco pequeno, mas dá para ver. Eu vou subindo, peraí, vou subindo. E agora? Tá aparecendo no seu desktop também, com os ícones e tudo. É. Rapaz, agora eu baguncei aqui, Nossa, o que eu fiz aqui agora? Usa a tecla Windows e aperta a seta para cima. Entra na tela, usa o Windows para seta para cima. Rapaz, ok, eu acho que agora já melhorou, né? Deixa eu baixar aqui. Ok, dá para ver? Aí. Dá para ver? Tá, o Atafona diz que o anjo do Senhor é anjo teofânico, ó. Essa britânica aqui é um grande enciclopédia britânica mundial, tá? Ela é muito boa, tá bom? Tá, britânico. O próprio Adriano já usou muito essa britânica aqui, né, Adriano? Você já usou ela muito, né? Olha lá, enciclopédia britânica, tá? Muito boa. Teofania. O Atafona diz que o anjo é teofania. Escutou bem o que ele falou? Anjo teofânico. Então, o que significa? Do grego, teofania. Aparição de quem? De quem, Luiz? Aparição de quem? De Deus. Teos, né? Teofania. Teos. Fania, manifestação, aparição. Aparição de quem? Teo. Se fosse angel, fania, angelofania, seria manifestação de anjo. Mas não, a manifestação não é angelical, é de teos, Deus. A aparição de Deus. Agora vamos lá. Tá, o Atafona disse que teofania, o anjo era teofania. Nós acreditamos, eu vou mostrar isso dentro do dicionário, tá? Daqui a pouco. Olha aqui. Manifestação da divindade. Qual divindade? Da divindade. Qual divindade? Israel, lógico. Da divindade suprema. De novo. Manifestação da divindade em forma sensível. O termo tem sido aplicado geralmente a aparições dos deuses na Grécia. Ou seja, os deuses do Olimpo, os deuses gregos apareciam para o povo que adoravam eles. Ô, Nilton, a Atafona chegou lá, tá lá no chat. Aí, Atafona, ó, o anjo é teofânico, Atafona. Teofânico, né? Não é Gabriel. O anjo é Deus, ó. O anjo do Senhor é Deus, segundo o Atafona. Olha lá. E do Oriente Próximo, quem que é o Oriente Próximo? O povo ali de Israel, Oriente Próximo. Mas também adquiriu um uso técnico especial em relação a materiais bíblicos, tá? No Antigo Testamento, Deus é retratado aparecendo em forma humana. Olha só, teofania, ó. Não é anjo, cara. Apesar que quando ele está na forma humana, ele é chamado de anjo do Senhor, tá? Quando ele está aqui, Deus, na forma humana, ele é chamado de anjo do Senhor, tá? Esse Deus aqui não é o Pai, tá? É o Filho que é Deus, tá bom? O Filho que é Deus é retratado aparecendo em forma humana, mas é o próprio Deus, em várias pessoas. Nesse caso, Deus é mais de uma pessoa, mas é a mesma divindade. Teofania, teosfania, manifestação. Deus é retratado em forma humana, em cataclismos naturais, em sua sarça ardente. Adriano, ó, olha aqui a britânica pondo aqui, ó, Deus aparecendo em forma humana na sarça ardente, ó, uma nuvem, uma brisa suave, em formas frequentemente associadas ao nome. Não era o anjo? Sim, era um anjo normal, né? Aqui tá falando que não, é uma teofania. Ó, ou glória, divinos, originalmente um ralo visível, acompanhando a aparição divina. A aparição divina. As teofanias do Antigo Testamento são apresentadas como eventos históricos reais ou como visões proféticas com conotações simbólicas. A marca das teofanias bíblicas é
a temporalidade e a rapidez da aparição de Deus, não é de um anjo. Tá? Quando ele aparece, ele é chamado de anjo do Senhor, porque foi enviado por Deus. Deus envia Deus, sim. Deus sendo mais de uma pessoa. Deus Pai envia Deus Filho. Olha aí, ó. Teofanias bíblicas em temporalidade, ou seja, Deus se torna temporariamente humano, com aparição humana. Aonde que a gente se vê isso? Juízes, quando ele aparece para Gideão, tá? Ele tá como um homem ali, e Gênesis 18:1 para Abraão, tá bom? Olha lá. Aqui é uma presença douradora de um determinado objeto. Então você está vendo aqui, ó, a extensão do termo teofania a eventos do Novo Testamento, como o batismo e a transfiguração de Cristo. Teofania, também chamado de epifanias. Tem sido, né? Ele fala, ok, cadê aqui? Tem sido questionado como inadequado, pois na doutrina cristã ortodoxa, o próprio Cristo em toda sua vida, obra e morte, é a manifestação de Deus. A encarnação de Cristo, no entanto, pode ser vista como uma forma máxima e mais completa de manifestação divina em todos os aspectos teofânicos, de teofania. Tá vendo aí? Então, o Atafona diz para nós, ele está dizendo para nós que o anjo é teofânico. Deixa eu mostrar agora. Ô, Nilton, segura aí, por favor. Agora eu peguei um negócio aqui, cara, eu esqueci de falar, cara. Eu já tinha visto isso, esqueci. Aí o Adriano insistindo, ainda bem que ele insistiu. Ele lembrou aqui, porque eu preciso refutar ele cabalmente agora. Sim, é o negócio de Josué 5 que ele está insistindo. Qual que é? A questão é o seguinte, ele fala que, como Josué 5 fala que ele é príncipe do exército, né? Uhum. E lá em Daniel, inclusive 8, fala do Messias como príncipe do exército também, e Miguel seria arcângelos, né? Então ele seria o chefe dos anjos, então ele seria esse príncipe, tipo assim, perfeitamente ligado, né? Essa é a ideia dele. O problema é o seguinte, o Adriano, nunca você vai ver Miguel sendo chamado de príncipe do exército. Quem é chamado de príncipe do exército é o Messias, lá no capítulo 8, e também Josué 5. Sim, esse é Jesus, esse é o anjo do Senhor. Ele é príncipe do exército. Agora, presta atenção. Arcanjo, ele é chefe dos anjos, não porque ele é príncipe. Príncipe é um termo muito usado, por exemplo, em Ezequiel também, como rei. E essa ideia de Jesus como sacerdote e rei. E Miguel, onde ele entra nessa história? Se ele é chefe. Ele é chefe assim como Joabe. Joabe era o chefe do exército. E quem que era o rei? Davi. Jesus é como Miguel como Joabe. Ainda bem que eu lembrei disso, cara. Então, assim, Adriano, mais uma vez, cabalmente refutado. Então, assim, príncipe é o rei. E o Miguel, ele é o chefe em que sentido? Ele é o chefe do exército em que sentido? Porque ele é o líder militar. Mas não, o anjo, ele é de fato príncipe. O termo que está lá em Josué 5, ele é o príncipe. Então é isso aí, gente. Ainda bem lembrado. Magnífico, Luiz. Magnífico. Cara, a gente nem precisava estar fazendo esse react. Porque o problema é que tem que desenhar para o povo, principalmente para o testemunho de Jeová. Você tem que desenhar. Então, tivemos que trazer JW aqui para provar que o nosso argumento está verdadeiro e ela confirma com nós. Não confirma com o Adriano. Tem um problema seríssimo aqui, Luiz. Seríssimo. O povo testemunho de Jeová, isso que eu faço um desafio. Vocês ficam com a JW ou vocês ficam com o Adriano e com a Atafona em Daniel 10:5? Qual lado vocês tomam? Se vocês tomar o lado de Daniel 10:5 da JW, é o nosso lado. Só que a JW tem uma pequena diferença. Ela diz que o homem de linho é um anjo de alta patente, não fala quem é. Lógico, porque Miguel está ali, ela não pode falar que é Jesus, não estaria em contradição, né? Mas eu com o Luiz dizemos que esse homem de linha é Cristo e que o homem que tocou Daniel no verso 13, ele é Gabriel, tá? É Gabriel. Mas não é o mesmo de linha, a JW confirma conosco. Então, qual que é a posição que eu ponho aqui para os testemunhos de Jeová? Vocês ficam com a JW, ou seja, com a doutrina da torre de vigia, ou vocês ficam com o Adriano e com o Atafona, que parece que não está batendo bem com a tradução do corpo governante, tá? Então, isso aqui é o ponto que eu ponho aqui, entendeu? É um ponto forte isso aqui, porque o que eu não gosto, Wesley, é o seguinte, eu vou debater com a pessoa, eu sei que ela tem uma posição, o cara muda de posição no meio do debate, para ganhar o debate. Esse é o problema. Eu sei que a JW não diz que o homem de linho em Daniel 10:5 é Gabriel, ela não diz.
Aí vem o Atafona, que é testemunho de Jeová, e o Adriano agora, que foi reabilitado, né? Segundo ele. Não sei, segundo ele. Tem que checar essas informações aí. Diz ao contrário. Como é que fica isso aí? Dá uma contradição aí e fala que... Ô, Luiz, é eu que vocês estamos com contradição, né? Foi você e eu que entramos em contradição. Eles falam assim, o Luiz diz que Jesus é o anjo do Senhor e o Newton diz que Jesus não é anjo. Peraí. Vamos analisar isso aqui bem analisado. Enquanto a gente analisa, Newton, vamos continuar esperando para ver se eles vão explicar para o público deles se, na opinião deles, Gabriel é o homem de linho ou não, né? Porque a Tafona falou isso. Adriano não negou. E eles não se pronunciaram mais? O que está acontecendo? Eu quero ver resposta sobre isso, Wesley. Eu quero ver resposta. Eu quero que o Adriano, quero que o Atafona venha ao vivo pedir desculpas para o corpo governante. Tá? Igual o Roberto falou. O Roberto disse, o Atafona está errado. Roberto falou. Depois o Adriano disse para mim, né, Adriano? A não ser que você está mentindo, né? Mas você disse para mim lá no Arena. Foi, Adriano, você sabe que ali o Atafona errou, né? Ele falou, não, errou e vai pedir desculpa ao vivo. Até hoje não veio a desculpa ao vivo para o corpo governante. Tá? Porque eu não gosto de debater com alguém, quando eu sei que ele tem uma posição, o cara muda de posição no debate para ganhar o debate. Aí não tá legal, cara. Mudar no meio. Porque estamos nos campos das ideias, viu, gente? A gente tá atacando ideias aqui. Não tá atacando a pessoa aqui. A gente tá atacando o argumento. Por quê? Porque eu vou debater com a testemunha de Jeová, crendo que ela segue o corpo governante, porque é normal isso aí de qualquer testemunho de Jeová, seguir o corpo governante, seguir a JW. Aí vem o cara com a doutrina que ele inventou, que ele fez, entendeu? Então é meio complicado isso aí. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. Eu vou dar um share agora, uma apresentação naquele aqui, ó, continuando aquele negócio lá do Malak, né? Da teofania, né, Luiz? Da teofania, Luiz. O Atafona disse que o anjo do Senhor é o anjo teofânico. Então o Atafona provou que Jesus não é o arcanjo Miguel criado, mas que é a própria manifestação de Deus na Terra. Olha aqui, ó, eu tô com Malak, certo? Isso aqui é o hebraico, tá? Olha aqui, ó, depois eu vou entrar em mais assunto quando eu botar o outro áudio, aonde o Atafona fala que não pode ser chefe, tá? Depois eu entro nisso. Mas, né? Olha aqui, ô Luiz, olha aqui como é que Malak é traduzido: embaixadores, anjos, enviados, mensageiro. Isso é a tradução da NASB. Pode ser traduzido como líder, principal e um monte de coisa lá. Agora, vocês estão vendo aí? Mas eu quero trazer aqui, ó, pro Atafona, tá? Ó, inclusive... Olha aqui, ó. Olha o dicionário, o Lexo. Isso não é um dicionário, tá, Atafona? Tem que ensinar direitinho. Isso que não é dicionário, é um lexicon. Um lexicon, ele é acima de um dicionário, tá bom? Acima. Olha aqui, ó. O Brown ele é um erudito, o Driver é outro erudito e o Briggs é outro erudito, tá? Tem 3 eruditos que juntaram para fazer essa obra, tá bom? Então, ele é bem famoso, essa obra é uma obra exegética, uma obra muito boa, tá? Grandes eruditos, mas grandes mesmo, tá? O Atafona falou o quê? Newton, oi? Eu vou ter que sair agora, cara, que nem a gente combinou, né? Já estourou muito tempo aqui, mas pode seguir. Você que tá em boas mãos aí. Valeu, galera. Um abraço, ô Luiz, Deus te abençoe você. Valeu, um abraço, com Deus. Então, vamos lá. Wesley, eu vou continuar conversando com você aqui. Veja só, o anjo teofânico, né? Eu tô na palavra Malak, ó, que é mensageiro, anjo, mensageiro, enviado. Tá aqui, ó, Malak, ó, anjo, mensageiro, enviado. Então vamos lá. O Atafona disse que o anjo do Senhor, ele é um anjo teofânico. Aqui, ó, anjo teofânico, Atafona, ó, dentro de um lexicon, ok? Na história de Gênesis 21:17, Gênesis 31:11, Êxodo 14:19, também Juízes 6:20, Juízes 3:6. Na história, ó. Na história desses versos, o que é? Jeová na história. Tá vendo aqui? Anjo teofânico. Quem que é um anjo teofânico? O Lexo fala Jeová na história. E aí ela continua aqui. Olha, todos esses versos, ó. Todos esses versos, tá bom? Então, quem era o anjo de Jeová? O próprio Jeová. Era o pai? Não. Jeová é mais de uma pessoa.
Jeová é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito. Nesse sentido aqui, é o Pai quem envia o Espírito. É o Pai quem envia Jesus. Tá? Então, é Jesus quem aparecia como um homem no Antigo Testamento na forma do anjo do Senhor, que é o próprio a manifestação teofânica. Teo, não é angelical, não é anjofânico. Não seria anjofânico, tá? É teo, de Deus. Fânico, fania, vem de manifestação, vem de aparição. Aparição de quem? Teos, Deus. Manifestação de Deus. Então, o anjo, quem que é o anjo? Jeová na história. Bom, acho que isso aqui, né, já tira pra gente aqui, entendeu? Muita coisa aqui. Então, eu não peguei outros. Eu poderia ter pegado muita coisa aqui, mas aí ficaria muito grande o react. Então, por exemplo, eu com o Luiz, nós concordamos que Jesus é o anjo do Senhor, mas a gente discorda que esse anjo do Senhor é Miguel, tá? E porque Jesus é chamado de anjo, não significa que ele é um anjo criado. Por quê? Eu já expliquei isso no debate. Porque a palavra anjo, ela não quer dizer ser celestial. Ela pode ser qualquer enviado, pode ser anjo. Então, Jesus é Deus enviado pelo Pai, ele é chamado de anjo do Senhor. Igual eu falei, por exemplo, eu com o Luiz concordo que Jesus é o anjo do Senhor, como no sentido de enviado. Mas a gente não crê que Jesus é um anjo ontologicamente criado. Então, quando o Luiz fala que Jesus é um anjo do Senhor, eu concordo. Quando eu digo que Jesus não é um anjo criado, eu uso Hebreus 1:5 para desclassificar Jesus como ontologicamente um anjo, que ali é ontológico, que Jesus não é um anjo criado, ele não faz parte dos mensageiros criados. Ele faz parte do mensageiro que é eterno, ou seja, o Filho de Deus que é eterno é enviado pelo Pai e é o anjo do Senhor no Velho Testamento. Muito simples isso de entender, tá? Então não há contradição alguma. Nós dois, eu e o Luiz, afirmamos que Jesus é o anjo do Senhor por comissão. Alguém que é comissionado a uma missão. É um anjo. Inclusive, o Novo Testamento, ele põe os pastores, todos os pastores das 7 igrejas como o anjo da igreja. Então, não vai você pensar que é um espírito celestial que desceu e comandava a igreja, né? Pelo amor de Deus. Mas o Adriano sabe do argumento. Mas como ele acha que a Testemunha de Jeová, ela não estuda, e se é o Adriano que acha, infelizmente, ele passa qualquer coisa para elas tentando fazer. Eu e o Luiz, que estão opostos a contradizer. Não, a gente não está contradizendo nada. Jesus é o anjo do Senhor em comissão, comissionado como enviado. Ele não é um anjo no sentido de criado. Então, daqui a pouco eu vou pôr isso. Quanto de live a gente está, Wesley? 1h22. Rapaz, mas vai rápido, né? Então é o seguinte, eu tinha muito mais coisa para pôr aqui, mas eu quero... É o seguinte, eu te mandei um vídeo do Atafona, tá? Tinha muito mais coisa para me pôr aqui. Então, daqui a pouco a gente põe o vídeo, aí a gente pode terminar, tá bom, Wesley? Não vai ser muito demorado, não. Mas o Atafona disse que arcanjo não pode ser chefe. Não pode ser chefe. Vou mostrar aqui que é sim chefe, tá? Não tem nada a ver isso aí. Eu mostrei pro Euler. O Euler deu risada, dizendo que quem que ensinou isso para ele? É complicado, né? Porque o próprio léxico diz que... Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu abro aqui. Olha aqui. O próprio léxico de Tyre, a não ser que o Atafona sabe mais que o Tyre, né? Talvez ele sabe mais. Talvez o Atafona é um grande erudito de grego, de hebraico, e sabe mais que o próprio erudito, né? Tá aqui, ó. Léxico de Tyre. Veja bem, já começa refutando esse negócio do arcanjo ser o único arcanjo, tá? Porque botou o artigo 1 aqui, ó. Um governante de anjos. Um governante de anjo. Tá, meu amigo, isso aqui tá no... Não falou o governante de anjo. Um governante de anjo. Aqui, ó. Tá no, ó, arcanjo, ó, o lexo aqui, arcanjo, tá vendo? Arcanjo. Isso aqui é uma obra acadêmica. Um governante de anjos. Não é o governante de anjos, já está no indefinido. Está dizendo que o arcanjo Miguel tem outros. Ele está dentro de uma classe de governantes de anjos, tem outros governantes.
Um anjo superior, um arcanjo. Um arcanjo, não o arcanjo, tá? Olha lá, o Atafona diz claramente que não poderia ser chefe. Aqui, um anjo chefe. Meu Deus, a concordância exaustiva errou. A concordância exaustiva errou, o Atafona tá certo. Um anjo chefe. Olha aqui. Olha lá, de novo, ó. Ajuda dos estudos da palavra. Um anjo governante dos anjos. Um anjo superior. Um anjo arcanjo. De novo, aqui. Definição de arcanjo. Um anjo, o que é Atafona? Chefe. Mas o Atafona diz que não pode ser. Por quê? Porque o Atafona e o Adriano tentaram construir assim, ó. Eu vou botar o... Deixa eu ver se eu ponho rapidinho aqui o áudio dele, aí eu explico isso aqui. Ok? Ok. Adriano faz uma interpretação baseada em um erro da palavra arcanjo. Exatamente aqui. Deixa eu... apareceu aí, Wesley? Wesley, apareceu aí? Apareceu. Então eu vou pôr. Ué, tá sem áudio? Não, ainda não soltou, não. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá, alguma coisa tá mutada aí, alguma coisa mutou aí. Então deixa eu abrir de novo, tá? Peraí, deixa eu abrir de novo, deixa eu tirar aqui. Ok? Tá estranha. O que aconteceu, né? Espera aí, estranho isso, né? Você tinha colocado agora há pouco, saiu o som, cara. Então, cara, você viu? Deu certinho, né? E foi esse que eu pus, né? Você viu lá? Tá alguma coisa... talvez eu tenha que fazer assim, ó. Fazer de novo. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora. Sem som. Cara, tá sem som. Não sei. Parece que ele acabou mexendo lá, acabou saindo, né? Então, deixa eu ver se ele volta aqui. Tá, vou esperar ele voltar para concluir aqui a live. Para nós, finalizations. Errado aqui, Wesley, desculpa aí, apertei errado. Mas vamos ver se dá certo agora. Peraí, deixa eu pôr aqui. Não sei, cara, não tá aparecendo, tá vendo? Não tá sem áudio. Estranho, né? Da primeira vez que você colocou, foi. Foi perfeito. Foi perfeito. Tanto a sua quanto a do Luiz. Arcanjo. Pronto, deu certo agora. Olha só o erro do Adriano, mas erro feio, mas ele não importa com as testemunhas de Jeová. O Adriano dá qualquer alimento para eles, eles não checam, né? Olha só, um erro, ó. O Adriano baseou esse argumento junto com a Atafona, eles basearam esse argumento num erro de gramática, um erro de etimologia de palavra. Olha aqui, eu vou pôr. O arcanjo, ele é aquele que está acima, com uma função acima dos demais anjos. Aí eu perguntaria para você, Nil. Eu vou botar assim, para você entender. Aqui eu tenho um arcanjo, né? O anjo-chefe, o anjo líder, o anjo que é o principal... Deixa eu dar uma parada aqui, Wesley. Viu? O Atafona diz... É eu com o Luiz que fizemos contradição. Não, eu com o Luiz fizemos contradição. Pessoal, eu não sei qual debate que eles assistiram. Gente, é sério. Vocês assistiram qual debate? Algum debate aconteceu em Marte? Porque, cara, eu com o Luiz acertamos perfeitamente, estamos totalmente sincronizados. Mas o Atafona com o Adriano, primeiro, não estão sincronizados com a JW, que é a própria religião deles, e nem se encontram sincronizados entre si. Por quê? O Atafona diz que o mensageiro de Deus é a teofania, ou seja, o próprio Deus. Mas ele diz que o arcanjo Miguel é uma criatura. Contradição. Olha só, o Atafona diz que anjo, o arcanjo, não significa chefe. O que o Adriano acabou de falar aqui? Aqui, ó, vamos voltar aqui um pouco. O anjo que é o principal mensageiro. E aqui eu tenho o anjo Gabriel. O anjo que é o principal mensageiro. E aqui eu tenho o anjo Gabriel,
eu tenho o anjo que é o arcanjo, né? O anjo-chefe. O arcanjo, o anjo-chefe. Então, o Atafona fala que o arcanjo não é anjo-chefe, e já o Adriano, contradizendo o Atafona, diz que é o anjo-chefe. Então, é eu com o Luiz que estamos totalmente desalinhados, e eles venceram o debate com esses erros aqui, gravíssimos. Então, vamos lá. Então, é anjo-chefe, né, Adriano? Mas teu parceiro, o Atafona, diz que não. Resolve essa questão para nós. Líder, o anjo que é o principal mensageiro. E aqui eu tenho o anjo Gabriel, eu tenho todos os outros anjos que Jeová criou. E tem um anjo acima deles. Aí eu pergunto para vocês dois que concordaram conosco de que Jesus ele é um anjo, porque ele exerce a função de transmitir mensagem. Jesus ele está em qual dessas funções aqui, dessas posições? Ele está aqui, embaixo, na mesma classe do anjo Gabriel? Ou ele está aqui, ó, sendo o chefe do anjo Gabriel? Porque, segundo a argumentação de vocês, e como a Atafona já explicou, Jesus está aqui para vocês, ó. E Miguel está aqui. Então, Miguel é o chefe de Jesus quando Jesus é o mensageiro de Deus. Além de vocês estarem enaltecendo Miguel, vocês estão rebaixando a função de Jesus Cristo como mensageiro de Deus. Então a gente tem que ouvir esses absurdos, né? Isso aí é os argumentos deles que venceram o debate. É um absurdo. Por quê? O que eles tentaram construir aqui? O Atafona, junto com o Adriano, tentaram construir que a palavra usada para arcanjo é principal. Principal anjo que não podia ser chefe. Entendeu? Por quê? Porque chefe pode ter vários chefes, mas se tiver um principal, ele é o principal de todos. Esse é o argumento. Porém, o Lexo de Tyre refuta eles. Está dizendo ali que é chefe. Ok, eles não abriram uma gramática, o Atafona não abriu uma gramática, ele abriu e leu errado. Eu tive que corrigir ele em vários pontos, em tudo. Tudo que ele abriu aí, eu tive que corrigir ele no debate. Mas não leram direito o que abriu lá um Strongs errado lá, não leu direito, tá? O Adriano, o que ele faz? Ele usa o mesmo argumento do Atafona, tentando dizer o seguinte, qual que era o argumento deles? Se Jesus era o anjo do Senhor, e o arcanjo Miguel é o anjo principal, não chefe. Chefe não pode, porque aí se usar chefe, acaba com o argumento deles. Mas não só o Tyre, pode pegar qualquer lexo, vai pôr chefe. Inclusive a Bíblia põe para arquê no nominativo, que o Atafona falou que não podia ser nominativo. Ele disse que tinha que ser arcon. Meu Deus, é a mesma coisa, arcon e arquê. Quem estuda grego sabe o que eu estou falando, gente. É líder, chefe, é tudo a mesma coisa. A raiz, ela tem uma mudança no final da palavra. Por exemplo, tem caso genitivo, caso dativo, nominativo. Então, o nominativo, e eu vou mostrar aqui que a palavra arquê mais substantivo pode ser sim usada, tá? Pode ser, viu, doutor Atafona? Pode ser usada e ela é usada várias vezes na Bíblia, no sentido nominativo como líder e chefe. Várias vezes. Não é uma só, não. Eu tô aqui, ó. Tô com o grego aqui pronto para mostrar. Eu tenho professor, tá, o Atafona? Meu professor chama Euler Lopes. Mestre. Tá fazendo uma outra gramática, viu, Wesley? Já tá com 3 gramáticas e tá na 4ª. 700 páginas, filho. O homem é um monstro no grego, tá? Então eu tenho professor, cara. Eu estudo, tá? Eu não venho aqui, abro. Nossa, o pessoal não sabe ler um dicionário. Não sabe ler um dicionário. Gente, pelo amor de Deus, vamos virar um pouquinho mais acadêmico aí na área aí de estudos, tá? Porque dizer que arcanjo não pode ser chefe é um absurdo dentro da academia, isso aí é uma fala totalmente errônea. Tentaram fazer um argumento, um espantalho de argumento para poder rebater nós. Então quer dizer que se o arcanjo Miguel agora é um anjo principal, ele é o governador de todos os anjos. Então, veja só, o argumento do Adriano é assim. Então, se Miguel é o governante de todos os anjos, ele é o principal, e Jesus é o arcanjo do Miguel, então, no nosso argumento, a gente botou Jesus debaixo de Miguel. Mas olha agora o erro. Olha agora o erro, tá? Vou mostrar o erro. Por exemplo, a palavra sumo sacerdote, quer dizer, é um arquê mais substantivo. É um arquê, quer dizer líder,
mais substantivo sacerdote. Mesma coisa do arcanjo Miguel. A construção é igual. Veja só, o sumo sacerdote era líder dos sacerdotes. Então quer dizer que Miguel era líder do sumo sacerdote na terra? Ou o sumo sacerdote fazia competição com Miguel? Então, por exemplo, os pastores de Apocalipse, eles eram chamados de anjos, no caso, enviados e mensageiros, tá? Os pastores. Quer dizer que o arcanjo Miguel governava as igrejas de Apocalipse? Quem não entende o grego faz essas falácias. Ó, quando a palavra arquê mais substantivo, viu, Wesley? Arquê mais substantivo está nessa posição, indica classe. Classe, tá, Adriano? Então, por exemplo, ó, um sumo sacerdote, arquê mais substantivo. Arquê vem de princípio, origem, primeiro, chefe, líder, e mais o substantivo sacerdote. Ele se torna o principal do sacerdote, só dessa classe, de nenhuma classe mais. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, na época de Israel, existia o sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote, ele é tirado dentro da classe de sacerdotes. Mas de qual sacerdote? Só de Israel. Um exemplo aqui. Baal tinha os seus próprios sumos sacerdotes e seus sacerdotes. Baal. Então quer dizer, Adriano, com o seu argumento, que o arcanjo Miguel é líder dos sacerdotes de Baal? É isso que você está falando no teu argumento aqui, meu filho. Não, o arcanjo Miguel, ele, ó, arquê mais anjo, substantivo. Ele é um tirado dentre somente dos anjos. Quando ele é tirado dentro dos seres celestiais, ele governa apenas os seres celestiais. Um sumo sacerdote na terra, quando ele é tirado dentro dos sacerdotes, ele somente governa o sacerdote e nem o outro sacerdócio. Imagina o sumo sacerdote de Israel governando o sacerdote de Baal. O de Astarote. Imagina, você vê lá no caso de Elias, no monte, existia 450 profetas e sacerdotes, 450 sacerdotes de Astarote e 450 sacerdotes, se não me engano, de Baal, tá? Então quer dizer que o sumo sacerdote de Israel era também chefe desses sacerdotes aí, pelo amor de Deus. Meu Deus, que argumentação mais fraca. Isso aí que a gente perdeu o debate. Meu Deus, eu com o Luiz venho aqui trazendo estudos acadêmicos fortíssimos. E vocês nem sabem ler um dicionário. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Viu aí, o Wesley? O que eu pus? Ah, não, tem que... Desculpa. Não chegou, não. Vou pôr aqui. Aí você conclui, tá? Para não ser puxar muito aqui, tá? Que vai para quase 2 horas de live. Sim, tá bom. Olha aqui. Olha aqui, o Atafona diz que tinha que ser a palavra arcon, né? Ele fala que arquê é nominativo e arcanjo Miguel, né? Arqueângelos. Então, arquê está no nominativo. Então, ele diz que nominativo não pode significar chefe. Olha aqui, ó. Olha lá, aqui é o nominativo, ó. Tem um nominativo aqui, Wesley, ó. Ó, em Lucas 19:12, tá escrito lá embaixo, ó. Tá dizendo que ele era um cobrador, o chefe do de impostos. Olha lá. Arquitelones, tá vendo, ó? Que significa chefe dos publicanos. Olha lá, igualzinho. A palavra é idêntica a arcanjo. E tá dizendo que ele é um chefe dos publicanos, ó. Tá vendo? Nominativo, caso nominativo. Aqui não tem arcon. Onde está vendo arcon aqui? Pelo amor de Deus, gente. Vamos estudar. Não é sério isso aí. E a gente perdeu o debate. Cara, pelo amor de Deus. Olha, eu tinha muito mais coisa, Wesley. Talvez eu possa fazer uma live para mostrar algumas outras coisas sobre Miguel, tá? Que 25 minutos sobrou para mim e 25 minutos para o Luiz. Inclusive, eu queria aqueles 5 minutos que você tivesse me dado lá, seria suficiente para me ter terminado o argumento de Hebreus 1:5 com a fala errônea do Atafona. Mas eu não vou botar aqui não, porque eu já mostrei lá. Mas esse argumento de Hebreus 1:5 é muito forte no grego, cara. Eu achei engraçado, terminando aqui, Wesley, eu posso entrar em qualquer texto, tá? Qualquer texto, tem mais ou menos, se não me engano, 5 textos só de Miguel. Eu desafio qualquer testemunho de Jeová, qualquer um. Eu posso entrar em qualquer texto sobre Jesus é Miguel e provo que ele não é no texto, tá bom? Então, já deixando isso claro. É um desafio. Quem quiser me chamar para debate sobre esse assunto, numa sentada de 3 horas, produzi 30 folhas de estudo sobre isso, tá? Eu sei que eu estou falando. Então,
Então, qualquer testemunho de Jeová que quiser me debater comigo aqui sobre esse mesmo assunto aqui de Jesus é o arcanjo Miguel, pode vir, filho, pode vir, porque eu sei muito bem o que eu tô lidando, tá? Então, é o seguinte, o Atafona fala que não pode ser o nominativo. Quem que ensinou isso para ele? Quem foi o professor? Ele abriu lá a gramática, mas leu errado lá o Strongs. Eu tô mostrando aqui, acabei de mostrar uma palavra arquê mais substantivo, nominativo, chefe dos publicanos. Entendeu? Esse mesmo texto, Wesley, eu uso aqui a Bíblia americana em inglês, tá? Eu no Bible Hub, eu uso o Bible Hub em inglês. Tá tudo chefe ali, tudo chefe. E ele diz que não pode ser por causa do nominativo. O Euler deu uma risada, né? Então a gente perdeu o debate por quê? Os erros, ó, para o Atafona disse na live que rebelião não é pecado. O Adriano traduziu o nome Miguel errado, ele traduziu como uma afirmação, dizendo aquele que é como Deus. Não, Miguel não significa isso. Significa quem é como Deus. Quem é como Deus? É uma pergunta retórica. Inclusive, em Hebreus 1,5, é uma pergunta retórica. Qual dos anjos ele disse? Jamais, tu és meu filho, eu te gerei. O Atafona disse, não pode ser jamais. Sim, gramaticalmente, ali eu estudo grego. Só pode ser jamais, tá? Gramaticalmente, aqui eu desafio, desafios, que é um desafio. Qualquer professor de grego, agora é testemunho de Jeová, não. Dizer para mim que Hebreus 1,5, diante das obras eruditas que a gente tem, que ali não é uma pergunta retórica e a resposta não é negativa. Desafio, tá aqui o desafio aberto. Inclusive, Wesley, eu poderia mostrar a JW negando aqui. A JW disse que Deus nunca disse a nenhum anjo. Tá lá, na JW. Qualquer testemunho de Jeová pode abrir Hebreus 1,5 na TNM de estudo online. Você vai ver que ela disse nenhum. Tá lá, nenhum. É uma partícula de negação. A própria JW disse isso. Então, aqui eu vou encerrar. Tinha mais coisa, quero respeitar o tempo com o Wesley. Tá bom? Mais desafios dados. Primeiro desafio. Testemunho de Jeová, primeiro desafio. Prova para mim, segundo a torre de vigia, que Daniel 10,5 é Gabriel. Desafio lançado. Segundo desafio. Qualquer um quiser debater comigo esse tema de novo, pode vir aqui no canal do Wesley e a gente debate. Terceiro desafio. Qualquer professor de grego quiser dizer para mim que Hebreus 1,5, o Atafona diz que Deus escolheu um anjo anteriormente, que é seu filho. Não, tá errado. E ele diz que não pode ser a palavra jamais. Pode ser a palavra jamais. Desafio qualquer professor de grego provar para mim que ali, em Hebreus 1,5, não é uma pergunta retórica e que a resposta é afirmativa, não é negativa. Me mostra isso dentro das obras acadêmicas. Então, pronto. Jesus não é o arcanjo Miguel, não é uma criatura. Ok. Tá aí o react, né, do Newton e do Luiz feito, né? Então tá encerrado, tá? O react. Futuramente pode fazer outras lives e até mesmo com outros temas, enfim, isso aí é mais para frente, a gente pode ver com calma, tal. Tá. Muito bem, tá encerrado o react, agora a direção ela volta aqui para o Podplay, né? E é isso aí, gente. Antes de terminar, eu quero subir aqui uma pessoa, eu peço até para o Newton aguardar para ouvir, porque Sim. Me pediu aqui, eu vou subir só para falar alguma coisa aqui, tá bom? Deixa eu subir essa pessoa aqui. Espera aí, Wesley, espera aí. Não, eu não dei autoridade para o Atafona subir, porque quando eu pedi para ele não deu autoridade para mim subir também, numa live lá. Então, não, esse react aqui eu não dou autorização. Não dou. Sua live encerrou. Se ele não quiser ouvir, olha só, porque você falar de mim o tempo inteiro, se eu estar aqui, tu é macho. Macho no sentido de corajoso que eu tô falando, tá? Não tem nada com masculinidade, não. Agora, para ouvir, você não quer ouvir. Então, seja educado e ouça, porque eu não vou te agredir, não, tá? Eu não vou te agredir, não. Na live. Isso. Então, Wesley, você pode fazer uma gentileza? Já que ele tem peito para falar sozinho, mas não tem peito para ouvir, você pode abrir uma outra live? Porque eu queria falar com você ouvindo. Já que você não quer falar, não quer que eu fale com você ouvindo, você fica de fora e eu falo, depois você ouve. Aí eu quero ver se o senhor e o seu Luiz vão ter coragem. Pera aí, Wesley. Então eu tenho direito de resposta no que ele vai falar, tá?
Não, Wesley, faz uma gentileza. Eu não quero, depois que fiquem dizendo que eu fui tumultuar. Você terminou a sua live. Wesley, você pode abrir uma live para eu falar e você não vai, você só vai ouvir se você quiser. Eu quero ver vocês dois terem a coragem de aceitarem o que eu vou propor. Eu não vou falar na live dele, não. Ele não quer, ele não autoriza. Peraí. Vamos, eu vou fechar. Sim, peraí. Calma aí. Eu vou fechar o. Pronto, fechei o microfone dos dois, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. A live encerrou. O Atafone, ele quer passar um recado. Luiz não, Newton, tá tudo bem se aguardar ele dar o recado sem nenhum problema? Ou quer que eu feche a live? Aí eu vou abrir outra para que ele possa dar algum recado, cara. Você está sem som, abra o seu som e fala se sim ou não, senão eu encerro e está tudo bem. De verdade, eu não quero trazer desconforto. Eu terminar na minha fala, tá? Detesto. Tá? Porque aqui não é debate, tá bom? No debate pode, aqui não. Mas veja bem, se o Atafona permitir que eu fale depois dele, eu permito que ele fale. Então, a intenção aqui é um recado só, gente, não é nem debate. Talvez o Atafona possa até propor alguma coisa aí futuramente, não sei, cara. Vale a pena até ouvir, Newton. Então ok, Atafona, vai. Mas eu quero que você feche, Wesley, a live dele e abra uma live para mim. Porque eu não vou dar a chance dele responder. Ele vai ter que responder na minha proposta. Eu não vim aqui debater com ele. Não, você está certo, a live é sua. Fecha a live dele, já que ele ficou cheio de mimimi. Porque para ficar o tempo inteiro falando que eu e o Adriano somos isso e aquilo, ele foi suficientemente corajoso. Então vamos fazer assim. Então faz essa gentileza. Assim. Fecha e abre uma. Aí você ouve. E eu vou falar sozinho, porque você não quis que eu falasse. Agora vamos fazer assim. Wesley, não tinha tempo. Eu terminei a live. Não, beleza, você tá certo. Eu não quero atrapalhar a sua live, não. Horas, né? Você combinou, né? Falou sobre isso. Você não tem tempo. Agora, se você quiser conceder o tempo para ele depois da minha live. Falar sozinho, você tem muita coragem. Agora eu vou falar sozinho. Muito bem, gente. Peraí. Vamos lá. É verdade, peraí. O que o Nilton falou é verdade. Eu vou encerrar. Tá no react dele. Eu vou encerrar a live, tá? Como vocês viram aí, o react foi feito, tá? Tá registrado aí o apontamento do Luiz ou do Newton, tá certo? Agora, o Atafone, ele quer falar alguma coisa, então vamos falar na live agora, que eu vou abrir daqui a pouquinho, vou encerrar essa aqui. Então, eu já agradeço a todos que acompanharam o Newton e o Luiz, ok? Tá certo? Então fica assim, Newton. Qualquer coisa, mais para frente, marca um debate, alguma live. Comigo esse de novo aqui, eu aceito. E os senhores que estão aí, assistindo essa, aguarda um pouquinho que vai começar. Eu vou ser breve, tá? Talvez eu fale 10 minutos só, vai ser brevíssimo. Corre não, vamos debater de novo. Eu tenho material aqui, tá falando, para fazer igual o Luiz. Você falar e acabou, eu não quero discutir contigo, não. Vamos lá, Neto, vamos lá. Terminou a live, é isso aí, já era, não tem como, tá? Eu queria de uma forma amigável. Então, educadamente, Ed, eu vou me retirar para você terminar a live dele, para que depois não diga que eu fui lá tumultuar, aí você abre a live, eu tô aqui te aguardando você me mandar o link, tá? Pessoal, acompanha aí já. Um abraço para vocês. Nossa, vai matar o Wesley, vai comer todo o tempo do Wesley, coitado do Wesley. Wesley, é o seguinte, não. O Atafone falou assim, que eu falo nas costas dele, não, tô falando na frente. Eu já chamei ele pro debate, ele fez assim. Mas, ô Newton, eu já vou até encerrar, mas, cara, seria uma boa você aguardar ele falar, e talvez seria até um sim ou não, se ele colocasse uma proposta de debate, que, cara, ficaria bem mais sossegado do que você, mas eu quero ficar não sei o que e tal. Então, acho que... Mas tudo bem, não tem problema. Deixa a gente entrar na live deles também, Wesley. Não deixa, cara. Não, eu entendo. Então é verdade, deixa eu reparar esse equívoco aqui, tá? Então eu quero... Os erros dele. Eu falo um debate só... Eu quero 1 hora para me debater com o Atafone. Só eu e ele. Show de bola. Então fica aí, ô Newton, que ele vai dar o recado dele, tá? Aí você pode ser até direcionado para você. Talvez, ou para o Luiz, não sei. Mas vamos ver. Tá certo então, gente? Até a... Um abraço, viu? Deus te abençoe, tá? Obrigado pela oportunidade, tá bom, Wesley? Valeu, cara. Valeu.